Fala galera, estamos aqui com mais um podcast Pode Apostar. Eu sou Bruno Balestre, estou aqui com a Thelma Romão. Olá, boa noite, boa noite. E o nosso queridíssimo Denis Seganfredo. É isso aí. Daqui a pouco eu vou abrir aqui para o Denis para falar, que a gente vai ter muita conversa aqui pela frente. Legal. Mas primeiro eu vou começar com os nossos patrocinadores que fazem isso aqui acontecer. Então, primeiro, aqui o nosso estúdio onde a gente está, Tribo Produções, onde a gente tem esse estúdio podcast para a gente conseguir fazer essa gravação, edição. Gustavão pilotando essa edição aqui. Fala aí, Thelma, como que é a experiência aqui com... O Gustavo é perfeito, Gu. Obrigada pela parceria. A gente tem que agradecer. Porque ele deixa a gente ele tão está bonita. Conhecendo aqui o ambiente, o negócio é agradável, aqui é top, confortável. Muito legal. Sim. Muito gostoso, legal, né? Muito legal. Então a gente tem que agradecer que a coisa faz acontecer, esse cara faz a coisa acontecer e o estúdio está apostando nessa... Pode apostar que é bom. Nesse projeto, legal. Outro super empresa que está aqui também focada na parte de desenvolvimento também, que tem todo o interesse de apostar nesse programa, Efoco Escola Técnica e Efoco Play também, que é a plataforma de desenvolvimento de treinamentos que está no Brasil todo. Efoco Escola Técnica trabalha direcionada para Lençóis Paulista e treinamentos também em todo o Brasil, mas hoje a plataforma Efoco Play ela já abrange de uma outra forma, que ela entra na parte digital, treinamentos de normas regulamentadoras. Principalmente hoje ela tem um diferencial que é o streaming de normas regulamentadoras. Então, para empresas, principalmente pessoal de RH, que a gente sabe, para gerenciamento de treinamentos, as equipes e as suas formas de entender quando são as finalizações de treinamento, quando que tem o próximo treinamento que tem que ser realizado. Então, essa plataforma faz todo esse gerenciamento, é super interessante, atende a todo o Brasil. Então, estão apostando hoje também nesse projeto aqui. A gente tem que agradecer imensamente essas empresas. Boa. Beleza? Então vamos lá para começar aqui. Denis, antes de você começar a super entrevista aqui com a gente, o bate-papo, que eu acho que vai ser super interessante, tem bastante coisa aqui legal. Eu quero fazer uma coisa que a gente coloca, ler um pouquinho do seu LinkedIn até aqui, para ver se está atualizado. Você vai corrigindo a gente com a sua... vamos dizer assim, as suas formações e carreira, para a gente discorrer da intenção, quais foram as apostas nesse caminho. Legal. Tá bom? Então vamos lá, de formações então. Eu tô com algumas aqui, ó. FASP, Sim, isso? faculdade. Então, administração com ênfase em análise de sistemas, então o famoso TI. Né? Legal. Tem algumas outras formações aqui também com pós-graduação em gestão de projetos em TI. Pela FIP. A USP, né? A USP, pela USP. Fundação Getúlio Vargas também. Então, expectativas e comportamento do cliente. Super interessante o assunto também. E aqui também formação internacional do International Coaching, IGT, coaching criacional. É isso aí. Então, são essas por enquanto, né, informações. E aí um pouquinho de carreira que a gente teve aqui, ó. Vamos ver aqui algumas outras formações aqui. Depois você vai me colocando analista de sistemas pela Editora Abril. Aí isso foi decorrendo coordenador de projetos, gerente corporativo TI, gerente comercial TI. Depois passou também para gerente de negócios comerciais pela... Você me corrige o nome aqui. Web Supply. Exatamente. Legal. Diretor da Espaço Criativo. Esse depois vai contar um pouquinho pra gente como funciona isso. E orientador profissional, coach profissional e mentor. É isso aí. Resumidamente, é isso aí. Teve uma passagemzinha pequena, 4 anos lá no comecinho, que eu comecei na área de TI de um banco. Né? Entrei como quase estagiário, né? Já era contratado, né? Mas fazia de tudo. Mas já Quantos anos isso você tinha? Você lembra? Eu entrei com 17, né? 17 para 18. Eu tinha Super acabado de entrar jovem. na faculdade. Até eu lembro, né, as escolhas que a gente faz, né, na vida, né? Eu tinha um tio que é como se fosse meu pai e tal, né? Ele é solteiro, então eu sou filho único, então era como se fosse, né, filho dele. E na época ele era diretor da Volkswagen, aí a parte de seguros da Volkswagen, e ele chegou para mim quando eu entrei na faculdade, eu entrei para fazer engenharia, né? Engenharia elétrica na Mauá. Aí ele chegou para mim e ele falou assim, olha, e eu queria trabalhar, porque eu já, né, tinha ganho um carro, né? Tudo família classe média e tal, meu pai era bancário, né?
E aí ele chegou pra mim na época, ele falou assim, ó, então só quero que você estuda. Eu arrumei um emprego pra ganhar 1.900 alguma moeda, sei lá, se era real, cruzado, alguma coisa assim, Nunca me esqueço. E aí eu tava todo feliz porque era no CPD que falava na época, né? Que é o Centro de Processamento de Dados, né? Do banco. Certo. Um banco que nem existe mais, o Banco Mercantil de Desconto, BMD. E aí eu lembro que eu consegui ir lá através da faculdade, e aí ele falou pra mim, ele falou assim, você vai ganhar 1.900? Ele falou, não, eu te dou 1.900 pra você só estudar engenharia, né? Aí eu falei não, na época, sei lá se eu fiz certo ou se eu fiz errado, né? Mas eu acho que eu fiz certo, sim. Não dá pra gente saber, né? Mas por quê? Porque eu queria ter o meu próprio dinheiro e tal, Essa é a primeira aposta já. Minha primeira aposta. De carreira. Exatamente. Legal. E aí só que aí começam a vir os problemas relacionados às escolhas que você faz, como tudo na vida, né? Claro. Por quê? Porque aí primeiro ano da engenharia tudo bem, mas segundo ano é integral, né? Começa a ser integral, então tinha aula de manhã, tinha aula à tarde, tinha aula não sei o quê, né? E aí eu trabalhava. Eu fui trabalhar nesse CPD, né? Já com informática, que era o meu sonho, né? Então, meu sonho de carreira era eu andar com uma maletinha com um notebook na mão. Eu achava aquilo o máximo do máximo, de terno e gravata e um notebook. Não, né? E falando isso, a gente tá falando de que ano que foi isso aí? 80, e eu tenho 33 de carreira, caramba, né? Porque era trabalhar na IBM, né? O sonho era IBM. A Microsoft nem existia, né? Eu nem Google, imagina, né? Era IBM, que era o must, né? Você ia fazer os treinamentos da IBM, você tomava cafezinho em xícara de isopor. Eu achava aquilo massa pra não queimar o dedo, sabe? Não ia achar de porcelana, bonita não. Eu achava diferente que eram os xícarinhas de isopor, assim, pra não queimar. Umas bobeiras, né? Com os jovens, né? E eu sonho de trabalhar na IBM, mas aí eu fui trabalhar e aí eu fiz essa aposta, né? Mas aí começou a faculdade a ser integral. Já não conseguia acompanhar direito, né? E já comecei a carregar as DPs na época, porque aí você deixa uma matéria, deixa outra. Continuei trabalhando, né, nessa área de tecnologia. Mas aí eu fiz 2 anos de engenharia e aí eu mudei para administração, que é o que eu me formei. Porque a administração já era noturno, né? Administração com ênfase em TI, que era o que eu estava trabalhando e que eu estava gostando. Que aí já era noturno, eu já conseguia trabalhar, né? E aí ficou uma... né? Ainda gosto, né? Tranquei por um bom tempo, tentando voltar, mas a vida vai levando a gente para outros caminhos e a gente acaba não voltando mais para engenharia, né? Mas fiz 2 anos de engenharia elétrica, né? E aí, já entrando no assunto de desenvolvimento, né? Segura aí um segundinho, não perde isso aí do desenvolvimento. Legal. Eu preciso dar um start em 2 assuntos que eu achei que assim, não podia deixar de transitar por eles, que são totalmente de acordo com o programa das apostas, que são 2 apostas super recentes, e eu quero enfatizar pela situação de ser recente hoje mesmo. Tá. Então, assim, que é uma que foi o desenvolvimento de um projeto para o Rotary Club. Tá bom. Que chama Recalculando a Rotary. Exatamente, vou falar bastante dele. Super legal, e aí a gente vai discorrer, entender um pouquinho desse projeto. Sim. Que é fresco. E um segundo, que é um projeto que você está aqui para... Que dia que você vai embora do Brasil? Dia 20 de junho. Quer dizer, agora, tem 3 semanas, né? Daqui a pouco. Tá para um aperfeiçoamento num programa da Universidade Disney. Exatamente. Para atendimento personalizado para as pessoas que também querem fazer. Então, eu vejo que são apostas, porque assim, são coisas que estão aí de desenvolvimento. Um que está nascendo e outro que ainda vai ser atualizado. E uma coisa acabou puxando a outra. Eles estão bem ligados, assim. Eles estão bem ligados. Tá aqui anotado para não esquecer de falar para vocês. Mas pode voltar lá então, porque isso aí eu quero que o pessoal entenda, porque a gente... Isso aqui pra mim chamou muita atenção. Eu falei, Denis, a gente precisa bater um papo, precisa entender disso. Apesar de saber de muita história de carreira que tem aqui e de dedicação, isso aqui tá super fresco e tá pro pessoal ver e é algo que vai sair, que vai acontecer e tá acontecendo. Então, fala um pouquinho pra gente. Legal. Continua. Finalizar aqui, né, essa trajetória para onde que a gente chegou aqui agora, né? E por que eu acho que é importante, né? Até para as pessoas que estão ouvindo, né? Porque no começo, né, da nossa carreira, e o meu sonho sempre foi, e eu consegui trabalhar com tecnologia, trabalhar com TI, brinquei aqui, né, não cheguei a trabalhar em IBM, mas trabalhei com produtos da IBM, né, muitos anos, né. Isso era uma trajetória nobre, né, continua sendo óbvio, né, mas assim, ela tinha muito mais de sonho, mas eu acabava, isso talvez uma primeira lição, aí, o primeiro aprendizado, né, não fazendo um planejamento futuro, né, não fazendo um planejamento, aquela, né, a frase do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né, né, a gente vai indo, né, a gente vai indo por alguns caminhos, óbvios que
com muita ajuda externa, de um chefe, de alguém da família, como contei o caso do meu tio, etc., meus pais, né? Apoiaram tudo, a gente acaba indo para bons caminhos, mas há riscos de você talvez não pegar tão bons caminhos, né? Se você não faz um planejamento, né? E mínimo, né? A gente brincou, né? Agora há pouco, né, Bruno? Do tipo, pensar daqui a 10 anos. Não, 10 anos já não dá mais, tem que pensar daqui o ano que vem, né? E olha lá, 2023. Né? 23, porque as coisas acontecem muito rápido. Né? Se não for pensar no mês que vem, já. Mês que vem, E a coisa acelera. Como que é? Eu tenho são 3 filhos, né? Uma de 21, uma de 14 e um de 7. O de 7, a de 14 também, eu tenho que criar eles numa profissão que pode ser que nem exista ainda, exista, né? É verdade. Né? Então, assim, é bem complexo isso, né? Dá uma responsabilidade. Mas, enfim, eu fui, né? Então, eu trabalhei nesse banco, depois eu saí do banco, fui trabalhar numa consultoria, só rapidamente a trajetória, trabalhar numa consultoria de automação comercial. A empresa foi uma das primeiras a implantar código de barra em supermercados no Brasil. Poxa, né? Que legal. Então isso foi muito legal como conhecimento. Eu era molecão, né? 20 e poucos anos e tal. Aquele negócio, uma esponja, né? Só absorvendo os conhecimentos, né? Tudo que vem, né? De novo, uma das coisas que talvez faltou foi um planejamento para eu poder me formar melhor lá no começo, para eu poder complementar. Tudo bem que hoje está muito mais fácil, cursos, etc, vídeo, foco e tal, né? Mas antigamente não tinha, era manual, livre, curso que você pagava e às vezes caro, né? Mas talvez faltou esse planejamento de eu direcionar um pouquinho mais. E aí eu fui para essa consultoria, depois eu saí e fui para Abril, e aí sim foi uma escola gigantesca na Abril, na editora Abril, né, na época. Legal. Porque lá eu trabalhei direto com o presidente, com os diretores, né? Eu era como se fosse o menino de informática deles. Eu trabalhava numa área que dava suporte para a diretoria. Então, tudo que eles precisavam, coisas pessoais, às vezes, o joguinho na casa do vice-presidente, do filho. Eu ia lá e treinava, e instalava, e cuidava até coisas complexas, né? Do sistema deles corporativo, etc. Mas o meu cliente interno era a presidência. E você aprende a lidar com essas pessoas, né? De uma empresa gigante. Então, por exemplo, tinha dia que a gente estava atendendo lá o Dr. Roberto, né? O Vitor Tivita, faleceu, né? Um tempo atrás, que a secretária orientava a gente, não olhe na mesa, né? Porque às vezes podia ter um documento importante, se toca o telefone, a gente saía da sala, entendeu? A gente saía da sala, porque ele recebia a ligação do presidente. Na época, quando o Collor caiu, a Veja publicou uma matéria uns dias antes do Collor cair, super bombástica, que apareceu o Collor com a cabeça assim abaixada e tal, né? Então a gente, como tecnologia, a gente tinha acesso aos dados, a agenda dele, a gente tinha que tomar muito cuidado. Então, isso foi uma escola gigantesca, né? De trabalhar, mas... muito mais do que a técnica, né? Muito mais do que a técnica, exatamente. E aí começa a entrar no nosso assunto para a gente chegar nesses projetos, né? Que a parte técnica é treinável, né? Você pode aprender a ensinar um menino, uma pessoa a programar, a fazer uma análise de sistema, a desenvolver. Isso é treinável, né? Hoje a tecnologia é X, amanhã hoje é mobile, né? Celular, antigamente não era, mas a parte técnica é a mesma, né? A lógica de programação e desenvolvimento nessa parte aí é a mesma. Agora, o que você não aprende são esses comportamentos humanos. O que você não aprendeu, que é mais difícil de treinar, não que você não aprende. Esses comportamentos humanos, né? Então, às vezes, quando a gente vai contratar para uma empresa, né? Eu contrato o caráter. A habilidade a gente treina, né? Exatamente. Isso eu acho que é uma outra grande dica. Né, as exatamente. Habilidades. E o caráter é mais difícil de mudar. Difícil. Né? Quando muda, né? Porque às vezes não muda, né? Então, essa escola que eu fui aprendendo na prática me moldou, né? Graças a Deus, nesse sentido. E aí, nessa empresa que eu fiquei 25 anos, né? Eu saí faz 3 meses. E aí, para contar como que a gente chegou aqui agora, né, em Lençóis. Eu estou há 7 anos em Lençóis, então faz pouco tempo, né? É uma empresa chamada SGI, né? Que é um grupo grande lá de São Paulo, são várias empresas, né? E uma das empresas é uma empresa de tecnologia, né, chamada Web Supply. O nome do grupo é Grupo Remasa, a empresa de tecnologia é SGI, e o produto que a gente criou, que hoje virou o nome da empresa, chama-se Web Supply, que era um produto na época, até hoje, que é para a área de compras das empresas. Então, cotação eletrônica, leilão eletrônico, para automatizar os processos, legal, evitar fraudes em licitações, em compras públicas ou privadas, né? E foi um projeto que eles me chamaram, né, da Abril para trabalhar, para montar desde o começo, né?
Então eu fui contratado, eu saí da Abril para ir para lá, né? Na época não tinha equipe ainda, então não tinha cargo gerencial, mas eu comecei a contratar os programadores, a equipe de suporte, a equipe de treinamento, porque estava começando esse negócio de internet no Brasil, era tudo baseado em internet. E eu na Abril já estava mexendo com a internet, então acabei nesse sentido estando no lugar certo, na hora certa e consegui montar esse produto lá. Legal. Nessa trajetória desses 25 anos, né? Só resumindo por causa do tempo, né, Bruno? Você vai me controlando o tempo aí pra gente, né, não estourar. Tranquilo. Imagina, a gente tá aqui aberto. Tranquilo. Nessa trajetória, né, desses 25 anos dessa empresa, a gente se baseou muito na parte técnica, foi como a gente comentou, né? Porque a gente queria desenvolver um produto, a gente queria melhorar aquela técnica, aquele suporte, aquele desenvolvimento, o que fazer melhor, tudo tecnicamente. Legal. Depois de um tempo que eu tinha formado equipe, então você começa a ter o problema de relacionamento de equipe. E esse pessoal de tecnologia, principalmente hoje em dia, eles ganham bem comparado ao mercado de trabalho, né? Eles têm um salário diferenciado, né? Independente do mérito, certo ou errado ou não, mas eles têm um status, né, profissional. Tá. E eles trocam de empresa muito fácil, né? Muito fácil. Hoje está num projeto aqui, amanhã está ali, amanhã está ali. Então você tem uma retenção de talento, você tem um... de novo, entra na parte de humano, né? De pessoas, né? De gestão de pessoas, que é fundamental, né? Então a gente presta ainda empresa, né, para clientes do Brasil inteiro, como, por exemplo, 70% das empresas elétricas do Brasil usa esse sistema, né? Você pega a Light no Rio de Janeiro, você pega todo o Nordeste, Energisa em Minas, só em São Paulo que a CPFL e a Enel, né, a antiga Eletropaulo, que não. O resto do Brasil inteiro a maioria usa. Tá. Então, se o sistema parar, a área de compras de uma Light no Rio de Janeiro para, e pode parar uma subestação de energia, né? E aí, de novo, os problemas não se esbarravam na parte técnica, se esbarravam na parte de pessoas, de gestão, de a pessoa sair, de a pessoa não estar treinada, não estar atualizada, né? E aí eu comecei a embutir isso, comecei a observar isso. Comecei a visitar, quando eu fui para a área comercial, né? Comecei a visitar as empresas. Então eu conversava com os diretores de empresa, com os gerentes de suprimento, com os gerentes de TI, né? E aí, por que um projeto atrasa? Por que um projeto não implanta? Por que o projeto dá errado? Por que enfim... Porque, de novo, na gestão de pessoas, né? Porque não estava treinado, porque... Um case para ilustrar, né? As histórias, né? Um dos assuntos do storytelling que a gente gosta, né? Tinha um cliente, Light, no Rio de Janeiro. Um projeto grande, projeto de mais ou menos 1,5 milhão, assim, né? Da contratação e tal, né? Cronograma de implantação de 1 ano e pouquinho, né? Um projeto longo, ciclo de vida longo, treinamento, implantação, todas as fases de um projeto de TI, de tecnologia para a empresa. No determinado, e a gente fazia reuniões periódicas com a gerente lá, que era gerente de suprimentos, né, para acompanhamento do projeto, status do projeto, acompanhamento, se deu problema nisso, não deu, está atrasado, não dá, o que faz, porque são várias etapas, né, de gerência de projeto, várias etapas, tal, custo, prazo, né. E aí num belo dia, numa reunião assim, numa sala assim como essa, na mesa, estava com toda a equipe lá, eles vieram para São Paulo para ter reunião com a gente, toda a equipe lá, a Light no Rio de Janeiro, toda a equipe lá da Light, ela começou a brigar, e porque estava atrasado umas tarefas lá. Lógico que não é para estar atrasado, mas projetos atrasam, não tem jeito. E aí ela começou a brigar, e começou, não, porque não. E a mulher começou a entrar num estado assim de nervo e de arrancar o cabelo literalmente, então, assim, te puxava, porque vocês não sabem o que está acontecendo. Tal. Acaba exaltando mesmo. Exaltando. Né? Aí eu falei, puxa, o que está acontecendo? Tava muito mais do que a parte técnica, né? E aí todo mundo começou a se exaltar, começou a ficar um clima ruim. Aí eu peguei, eu saí da sala, chamei ela para uma outra sala, uma antessala que tinha, e fui conversar. E a mulher exaltada, brigando, querendo cancelar o contrato, querendo... Eu falei, mas calma, mas a gente tem contingência, vamos entender, vamos ver. Não, assim, mas ao extremo, super nervosa. Resumindo a história, mas estou ilustrando isso para ver a questão de pessoas e chegar no projeto do Rotary e da Disney aquilo, Bruno. Quando conversando com ela, aí você vai entender o motivo que está por trás daquilo. Tudo tem um porquê, né? A pessoa, às vezes, né? Tudo tem um motivo que talvez, quando você trata com gestão de pessoas, principalmente gestão de projetos e tal, você entender isso, você consegue resolver aquele conflito, aquele problema. Eram duas coisas. Primeiro, ela estava passando por um problema pessoal muito grande, que isso impactou ali no descontrole dela. E segundo, que... toda a equipe, tinha um bônus na implantação daquele projeto. E o bônus não podia atrasar um dia no projeto. Então, ela ia... Eu não sei o valor, mas era um valor alto. Correspondia talvez a 14º, 15º, 16º salário. Né?
E aí ela estava vendo que se continuasse naquela toada, o projeto ia implantar, não tinha ter problema, só que elas não iam ganhar o bônus. Né? E talvez pelos problemas pessoais aquilo estava impactando muito na vida dela. Né? E aí eu falei, mas calma, mas tem solução. Né? Vamos conversar. E aí sentei com ela, explicamos o plano, voltamos para a sala, traçamos o plano com a equipe. O que é? Fazer entregas pequenas, né? Você pega um projeto, como que é? O teu gerente de projeto falou assim, vamos comer o boi em bifes, né? Não vai comer ele tudo de uma vez, né? Senão você não desce, não engole, né? Vamos comer em bifes, né? Então você pega aquele que estava atrasado aquela data final, então a meta dela ficou atrelada a pequenos entregáveis ao longo do projeto. Né? E lá no final se ajusta, né? Um vai mais rápido, um vai mais devagar tal, e deu tudo certo, ela ganhou o bônus, tal, ficou tudo feliz. Legal. Então, eu comecei com esse relacionamento com as empresas que eu tinha, né, de projetos e depois de comercial, de vender. Eu comecei a perceber isso, né? Tá relacionado a pessoas, tá? Gestão de pessoas. Eu falei, eu preciso me especializar nisso, preciso formar nisso, né? Porque isso é o segredo de quase tudo na vida, né? Tudo. Né? Relacionamento familiar, amoroso, pro trabalho, né? Comecei a gostar do assunto, né? Comecei a estudar e comecei a fazer, como você viu lá, você leu, né? A pós de como que é o cliente, né? O consumidor, como que ele reage nos projetos. Uma pós muito legal na FGV lá em São Paulo, né? Gerência de projetos eu já tinha feito, mais voltado para TI e tal. Comecei a especializar. Ponto. Pausa na carreira. Aonde que eu vim para Lençóis nisso, né? Aí vem qualidade de vida, que você já sabe, treinar, cuidar... criar as crianças, né? Tenho 3 filhos aqui no interior. O meu sogro e minha sogra, eles são daqui de Lençóis. Eles então tinham um vínculo. Eles moravam em São Paulo, mas eles tinham uma casinha aqui que eles iam nas férias. Toda hora vinha aqui, aposentar tal, ficava pra cá. A gente já tinha comprado um sítio aqui, mas só tinha o terreno, não tinha nada. Então, quando a gente vinha nas férias, as crianças faziam piquenique, nadavam no rio. Coisa que vocês estão acostumados aqui, a gente, né? Não, né? Comer a fruta do pé, né? Que pra gente aquilo, nossa senhora, né? O pessoal daqui de Lençóis brinca comigo que eu empinava a pipa com o ventilador ligado dentro de casa, assim, né? Que eu jogava bolinha de gude no carpete de casa, né? Porque não tinha espaço. Eles brincam comigo isso aqui, viu, Bruno? Enfim, aí a gente começava a vir, ia pro sítio e tal. Aí minhas filhas falaram, pai, por que a gente não mora lá? A gente não quer ir embora. Eu falei, por que não, né? Aquilo, né? Eu e minha esposa começamos a conversar, e aí tinha a questão do trabalho, muitos anos na empresa e tal. Aí eu já tenho 55 anos, né? Eu tô há 7 anos aqui, então já tava numa idade já, né? Que é o declínio profissional, né? Você precisa fazer um plano B, né, Bruno? Aí eu comecei a questionar, eu falei assim, tá aí, eu acho que eu vou apostar, né? Eu gostava também, óbvio, né? Ainda não conhecia muitas pessoas aqui, pouquíssimas pessoas, a gente vinha mais de férias. Eu falei, bom, mas eu tenho esse trabalho lá, que eu tô há muito tempo, né? E aí eu fui comunicar lá e na época o meu diretor, muito solícito, falou assim, não tem problema, você já faz de home office, você viaja o Brasil inteiro, né? Viagem, vai continuar fazendo? Vou continuar fazendo. Então, se você tá aqui ou se você tá lá... Olha que bom. Ele falou, só passa aqui de vez em quando pra gente não esquecer de você, né? Dá um oizinho pra gente, né? E aí vim, né? Aí viemos, e aí foi a melhor coisa que a gente fez, me arrependo de não ter feito isso antes, né? Por todas essas questões que você já sabe, né? Qualidade de vida, segurança, os meus filhos estão sendo, né? Super à vontade de passear, de a gente ficar mais tranquilo em casa e tal. Só que oportunidades também profissionais, né? E aí vou entrar agora, né? Na questão do Rotary, né? E desse projeto da Disney, né? Porque aí você começa a ter acesso a um outro universo, a outras necessidades da cidade, da região. Eu comecei a trazer essa cultura de que eu queria trabalhar com isso, de gestão aqui de pessoas para Lençóis. Então, uma primeira coisa que eu fiz, a gente abriu uma empresa aqui que ela dava treinamentos e cursos, e dos mais diversos tipos, né? Por exemplo, eu comecei com coisa de confecção, de corte e costura, porque eu via na época que só tinha o Centro de Formação Municipal. Muitas senhoras queriam fazer e não tinham acesso lá, né? Então, é uma oportunidade que eu vi. E aí fizemos uma parceria com uma professora que foi até do Senai, né, na época disso. Aí eu comecei a chamar vários, economia criativa, né? A pessoa do artesanato, a pessoa da dança de não sei o quê, que queriam ter um espaço. Falei, vem cá, vamos fazer uma parceria, você dá aula aqui, né? Isso começou, né? Lógico que levava um tempo, começou devagarinho, né? Que as pessoas ainda não conheciam e tal. E eu, particularmente, comecei a testar os cursos na cidade. Então eu dava cursos gratuitos, você falou do Pro Bono, né, Bruno? De criatividade, inovação, assuntos que eu gostava, assuntos que eu estava pesquisando e assuntos que eu tratava nas empresas. Que às vezes eu treinava, às vezes a gente ajudava, dava consultoria, né, para eles.
E eu comecei a trazer esses assuntos gratuitos para sentir. E aí eu tive uma grata surpresa. Porque aí eu via que as pessoas tinham essa sede, tinham esse conhecimento. Não, olha só, o Brasil inteiro, né? Legal, comecei a trabalhar nisso, só que aí veio a pandemia. Né? Aí para tudo, essa parte de cursos presencial, né? Não tinha o Efoco Play aí, né? Para tentar entrar alguma coisa assim, né, Bruno? Para tudo, eu estava começando. E aí eu peguei a parte da confecção dos cursos, que eu tinha as máquinas de costura, tudo. Eu falei, vou fazer as máscaras do Covid, Poxa. Né? Falei, tá aqui a máquina, tá aqui as costureiras. Eu falei, vamos, né? Tinha o aluguel do espaço para pagar, né? Tinha, os funcionários eram pouquinhos, né? Então, aí começamos a focar na confecção. Mas esse projeto dessa escola, dessas coisas, não ficou adormecido. Ficou lá num cantinho, né? Tanto é que ela chama Espaço Criativo justamente por conta disso, porque era mais amplo, podia ser qualquer coisa relacionada à criatividade, né? Projetos de criatividade. E aí nós focamos na confecção. Hoje a gente continua, hoje a gente faz uniformes esportivos, escolares, etc. Acabou essa linha crescendo, né? E a gente montando isso e seguindo aqui. Perfeito. Só que aí veio essa coisa dos cursos, do treinamento, ela estava dentro de mim, era uma coisa que eu gostava, era uma coisa que tinha necessidade e tal. E aí começaram uns amigos me chamarem para o Rotary, né? Vindo ao projeto aqui, né? Vem participar, poxa, é o perfil que a gente gosta, né? Que é um dos lemas do Rotary, né? Servir sem pensar em si, né? Servir em primeiro lugar, né? Super interessante. Eu contei no dia lá, até brinquei com o Mário, né? O Mário Batistella lá é um dos mais antigos lá do Rotary, seu Mário, exatamente. Mário e Yara. Yara, exatamente. E, aliás, beijo pra Yara, adoro a Yara. E eu aprendi muito com eles lá, o Nelson também, né? Aqui do Banco do Brasil, né? Eu chamei a vezes de seu Mário e seu Nelson, eu levei uma bronca, eu brinquei lá no dia, não sei se você lembra, porque ele falou, não é. Eu falei, desculpa, né? Porque é uma questão de idade e respeito. Ele falou, não, aqui no Rotary, e até falando de novo, né? Depois se ele brigar comigo, não tem problema, mas isso é público. Ele falou, aqui no Rotary a gente não trata por doutor, tem médicos lá, não trata por juiz, não trata por... Porque aqui nós tratamos por companheiro, que é o termo lá que eles se chamam internamente, ou pelo primeiro nome, Bruno, né? Porque não tem níveis aqui dentro. E aí eu comecei a perceber, então não é senhor Mário, é Mário. Eu falei, tá certo, vou aprender ainda às vezes quando eu erro, né? E aí você começa a ver, e aí casou com esse meu sentimento de ajudar, né? Uma coisa que você falou que eu achei muito legal, de devolver para a sociedade aquilo que a gente já teve como benefício no passado, né, Bruno? Você fala coisa nesse sentido, né? Quando a gente bateu o papo. E eu comecei a ver que o Rotary era um caminho para isso, ajudava muito nisso, né? Que era, então você vê lá empresários de super renome na cidade recolhendo mesa e lixo após um evento lá, varrendo o chão, né? Jogando água com mangueira lá no salão, né? Você fala. E faz com o maior prazer, né? Porque a gente vê fotos nas redes sociais. Com o maior prazer. Quando tem eventos, tudo, e todo mundo com bonezinho, e na cozinha, e varrendo, e... é um prazer, exatamente. E é uma farra, acaba sendo a preparação do evento. Bom. E aí faz churrasco para comemorar a limpeza do salão. Antes, o depois, né? Então acaba. Mas o objetivo por trás, né? Que é isso que todo mundo faz de coração e tal, isso é muito forte. Legal. E aí eu lá no Rotary, tô novo lá, 1 ano, né? De Rotary. Posso pedir uma pausa de um minutinho? Tranquilo. Segura então essa aí agora do Rotary. Essa bom. Do Rotary. A gente vai dar uma pausinha aqui rapidinha pra gente acertar alguns pontinhos aqui internos e a gente já volta. Então 1 minutinho. Legal, Valeu. Combinado. Vamos lá. Então voltando aqui, a gente deu uma pausinha rápida aqui, mas já voltando no nosso intervalo para comer um negocinho. Isso aí. Voltando então para o começo, o início do Rotary. Legal. Vamos lá. Legal, da minha ida lá. Então, quando eu estava contando para vocês, né, quando eu vim para cá e eu senti essa necessidade, eu vi que o Rotary tinha a ver, tinha a ver com isso, né, com a missão dele, né, mas umas dúvidas que eu tinha era, eu achava, né, e continuo achando, né, mas assim, as pessoas que estavam lá dentro eu achava de um nível muito elevado, né, aí entra a síndrome do impostor, né, de a gente achar que a gente não é capaz, né. Eu falei hoje isso. Vocês falaram hoje isso, síndrome do impostor, todo mundo tem, ou mais ou menos, né. E aí eu falo, poxa, né, pessoas tão importantes na cidade, tão de influência, né, com tanto, né, o que eu, Denis, posso contribuir? Então eu fiquei um tempão, né, eu já estou 7 anos em Lençóis, né, já era para ter entrado antes, o convite já veio há bastante tempo,
E eu falava, não, né? Não acho que eu posso contribuir nada, eu ainda tenho que criar autoridade, né? Eu tenho que evoluir, né? Mais, né? Não conseguia ver. E aí comecei a acompanhar, via aí no evento deles, e aí ia num jantar que eles promoviam como convidado e tal, alguns amigos levavam, né? Alguns amigos em comum. E aí eu deparei com o projeto da Legião Masculina, né? Do Rotary, que é um projeto que o Rotary criou há bastante tempo atrás, né? A semana passada, se não me engano, foi a reunião de 3.000 do Rotary Lençóis Paulista. 30ª reunião do... 30ª não. Não sei nem falar 3.000 em... 3.000? Vamos pesquisar, né? Nossa, deu um branco agora de como falar. Bom, mas enfim, a reunião de número 3.000 do Rotary. Isso. Né? Aconteceu, então, assim, e o projeto da Legião Masculina foi um projeto lá atrás, que o Rotary padrinhou, começou com o Rotary e tornou-se um projeto permanente, um trabalho bem bacana que eles fazem com os jovens da cidade, tanto a feminina, que o Lions apadrinhou, né, e a masculina, que o Rotary. Aí eu falei, comecei a gostar, porque eu acho que eu posso contribuir com essa Legião Masculina, né. Aí fui lá com eles, conhecer o trabalho da Legião, vi dos jovens, tal, o que era, achei fantástica a ideia, eu falei, tá aí, isso eu posso ajudar. Porque toda essa parte de educação que era um sonho meu, que era um projeto que eu já estava estudando, que eu já estava me desenvolvendo como formação pessoal, né? Que eu já tinha feito nos trabalhos anteriores, né? Nas empresas, de uma outra forma, mas pouco relacionado. Aí eu falei o sim pro Rotary, né? Aí eles me aprovaram lá, ainda bem, né? Porque aprovaram, né? Que eu falei, eu posso contribuir para isso. Legal. Aí comecei a participar dos eventos, a gente, né, começa... Né? Não sei se o pessoal conhece, mas o Rotary é uma entidade sem fins lucrativos que presta serviço para a comunidade, né? E em benefício de alguma coisa. Então, por exemplo, o Rotary não entrega dinheiro para uma PAI, para uma entidade. Ele vai lá, o que você precisa? Você precisa de leite, você precisa de beliche, que nem aconteceu agora com os vicentinos, entregaram lá e tal, né? Então a gente faz eventos, uma pizza, um churrasco, um bingo, coisas assim, né? E a renda é revertida para essas entidades, né? Uma parte para essas entidades ajudando. Legal. Bacana, isso funciona bem, todos eles precisam. Só que nesse um ano que eu comecei a reparar que quando a gente ia nas reuniões decidir qual entidade que a gente ia ajudar e tal, acabavam sempre sendo as mesmas em Lençóis Paulista. Não que elas não precisem, não que isso seja ruim, e vai continuar sendo assim, não tem nenhum problema, né? Mas será que não tem outros problemas na comunidade que a gente pode abraçar, né? Outras causas? Que pode ser. Mais, né? Aí com aquela questão, né? Aí já veio um pouco da formação, né? De criatividade, inovação, querer fazer diferente, até para se desafiar, para ter uma motivação maior, né? Sair da zona de conforto, né? Como que é? Motivação é o motivo para ação, né? Eu falei, deixa eu começar a pensar diferente. E aí que eu juntei toda essa minha experiência profissional, né? De vida e tal. E aí eu propus esse projeto, que é o que eu vou contar para vocês agora, que chama-se Recalculando a Rotary, né? Uma alusão a Recalculando a Rota, né? O que é esse projeto que a gente está criando? Então, voltando naquela tua pergunta inicial lá, né? Para a gente falar desse projeto, né? Eu queria ouvir da comunidade, da cidade, da população, a princípio sem faixa etária, e isso talvez é uma questão que a gente teve que trabalhar melhor, quais eram as necessidades que as pessoas tinham. Então, eu conhecia bastante gente aqui, que eu jogava bola com o pessoal aqui do Master, aqui em Lençóis, então tinha gente de toda a cidade, tinha gente, né, comunidades mais carentes, né, pessoas, né, de mais influência e tal. Eu estava transitando em todos os níveis sociais de Lençóis Paulista, isso eu achei ótimo. E aí, nesse projeto eu falei assim, vamos ouvir o que essas pessoas têm para falar, quais os projetos, quais ideias, e não necessariamente só coisas sociais, nobres, de causas bonitas, não, às vezes, pausa para isso. Um dos cursos que eu dei aqui no Pro Bono, gratuito, foi um curso de criatividade e inovação, que era um assunto que eu gosto, que é um assunto que eu pesquiso bastante e que eu ajudava nas empresas. E eu, na época, eu tinha alugado o espaço lá na antiga Dizimag, na entrada da cidade, que tem uns galpões maravilhosos lá, muito bonito. E eu tinha instalado essa empresa lá, né? A confecção e de curso. E aí eu dei lá, gratuito, né? Não cobramos nada e tal, e foram quase 30 pessoas, 28 pessoas, eu acho, assistir lá. Bacana. Aí contei e tal, por quê? Senti de novo, contei, né? Sim. E no meio das pessoas lá tinham duas moças, né? Uma senhora e uma mais nova. Talvez, eu não conheço bem, né, a trajetória delas, mas aparentemente de uma comunidade mais carente, eles moram no Primavera, né? Que estavam lá para ouvir sobre criatividade no dia de semana à noite. Se eu não me engano, acho que era uma terça-feira à noite. Eu falei, poxa, o bem mais precioso que a gente tem é o tempo, né, Bruno? Que a pessoa se dispor a estar com a família e tal para ouvir. Aí me interessei, eu falei, me conta aqui no intervalo lá, né? Por que vocês estão aqui para ouvir? Aí ela falou para mim, ela falou assim, a gente está desempregado. Foi antes da pandemia isso. A gente está desempregada.
a gente quer fazer salgadinho, né? Coxinha, empadinha pra fora. E eu quero fazer um negócio diferente, criativo. E eu vi que você tava dando esse coisa. Eu falei, caramba, meu né? Deus. Eu falei, meu Deus, né? Olha o nível, né? Que eu falei, achei fantástico. Que bacana. Né? Eu achei isso muito legal, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí volta pro roteiro, né? Então eu falei, cara, eu quero ouvir. Eu não lembro, desculpa o nome dessas moças, não anotei, né? Aí eu falei, eu quero ouvir mais pessoas que nem essas moças. Aí já como roteiro, né? Para eu entender, porque às vezes a gente pode alavancar. O roteiro ele é um meio, né? Ele é um caminho lá. Então, tem muitos contatos, tem umas pessoas de influência, a gente, né, tem bastante acesso à sociedade. Então, de repente, essa moça lá, o roteiro ele podia alavancar aquele projeto pessoal dela. Pessoal ou às vezes para a comunidade. Então, a gente marcou um evento de lançamento, até a iFoco teve presente, a gente ficou muito feliz, né, de vocês estarem presentes. Já vou falar dos projetos da iFoco aqui. A gente não pode esquecer legal. desse porém. Sim, isso é muito importante, a gente ficou muito feliz. E não foi puxando porque vocês são meus amigos, não. Foi bem, né? A gente não teve participação, né? Aí a gente propôs isso, a gente elaborou esse projeto, a gente pediu a ajuda das escolas, porque a escola como um meio também tem mais acesso. A gente acabou... Isso que eu gostei, você colocou que assim, não tinha a princípio uma definição de qual seria o público, mas a escola foi o... Vamos dizer assim, meio para nos ajudar. Foi o meio. Então, todas as escolas, a gente teve esse prazer de estar ali nessa reunião, nessa apresentação, desde das escolas de primários ali de... Vou contar umas histórias para vocês aqui muito legais. Até escolas técnicas, de ensino fundamental, sim. Isso até técnico. Então você vê, ali a gente pode falar qual é o tipo de idade que tem ali que... Bruno, tinha de todas as idades, assim. De 7 e eu vou contar um case a 40, de uma criança de 7. assim. Exatamente. E o que aí foi uma que eu dei uma forçadinha lá. Por quê? Porque eu não queria restringir. Porque eu tinha o exemplo dessa senhora na minha cabeça. E eu falo, poxa, deve ter gente na comunidade, deve ter gente de qualquer nível social. Às vezes a pessoa tá numa classe super legal explorar a necessidade. Só que ela não tem oportunidade, né? Então não só gente carente, não é só um projeto social, né? Aí, e a gente começou a discutir isso, né? Qual faixa etária, pegar, não pegar, tal. Qual foi o gancho, que aí eu dei uma forçadinha lá, né, no roteiro lá. E o presidente, né, o Alexandre Ifo, abraçou prontamente, né, junto com a equipe lá. A gente vinculou através das escolas com uma faixa etária de não restrita, mas assim, a gente entende que aquele público que está saindo da escola é aquele que está entrando no primeiro trabalho, tal, essa faixa etária aí, talvez uns 15, 16 até uns 25, assim, mais ou menos, né? Só que no meu discurso, que aí eu saí visitando as escolas, eu fui falando, apresentando para as escolas, contando para os alunos, e aí tem cada história maravilhosa que eu vou contar umas 2, 3 aqui. Como foi enriquecedor pra gente isso, tá? Visitando as escolas e vendo jovens falando pra gente cada coisa que, assim, me arrepia. Eu falei, nossa, achei meu propósito de vida, assim, né? Se a gente procura isso, né? Gostoso, aquilo que toca a gente, né? Já conta essa história. E aí eu saí visitando as escolas, tanto pública quanto privada e tal. Todas as escolas abraçaram, lógico, todas não, mas a grande maioria, né? E participando, e querendo saber, e chamando para eu ir lá explicar o projeto e tal. E aí quando desculpa, quando eu chegava nas escolas, né, que eu contava, qual o discurso que eu falava, que aí eu falei que eu dei uma forçadinha. Não necessariamente pode ser aquele jovem que tem só um projeto. Às vezes é o pai dele que tem um projeto. Às vezes é o vizinho dele que tem um projeto e vai usar ele para apresentar aquele como meio. Super legal. Então isso no discurso lá eu falava, porque eu não queria perder nenhuma oportunidade dessa de ouvir o que essas pessoas tinham de necessidade, né? E aí eles compraram muito bem essa ideia, os alunos, né? Então qual foi a primeira fase desse projeto? A gente teve um evento de divulgação, as pessoas, né, de representatividade na cidade, as escolas, tanto escolas técnicas, né, o pessoal da prefeitura, secretários, etc., foram lá, né? E aí agora a gente acabou de receber os projetos, a gente teve 65 projetos, Bruno. Puxa, legal. Bem legal. E um tempo meteórico, porque lançou, teve lembrado. 2 semanas, vamos dizer assim, e para você criar um projeto, ou ter uma ideia de solução de alguma situação, de algum problema, é um tempo rápido para o jovem ali acender e... Perfeito. Foi até era uma questão, porque o Raíssa, né, o secretário de Educação, falou, gente, a gente não vai ter tempo, porque ia ter reunião da escola, não sei como é que chama, periódica deles lá e tal, né?
e tava bem no período e tal. E assim, mas aí a culpa é minha, né? O Rotary que me desculpa, porque como eu vou dia 20 para os Estados Unidos... Você é o pai do projeto. E aí até eu abri lá pro Rotary uma reunião, eu falei, gente, continuem o projeto, né? E eu participo de lá, assim, né? Eles falaram, não, tia, não tem sentido, né? Você que criou tal, você vai estar fora, né? Não, né? Aí a gente mudou a data lá, acelerou e tal, e a gente não tinha expectativa, você até perguntou, né? Qual que era a expectativa, né? Bruno, a gente não tinha ideia do que ia vir, porque super abrangente de ideias, qualquer tipo de projeto. O Rotary ele tem 7 áreas de atuação, não vou me lembrar de cabeça agora, mas é basicamente o Rotary Internacional. Saúde de mães e filhos, água limpa e saneada, desenvolvimento econômico, saúde, educação... meio ambiente, se não me engano são 7, 8 áreas que o Rotary... Promover a paz. Promover a paz, obrigado, tá vendo? Combater doenças. Isso, exatamente, boa. Então, ele tem essas áreas que são áreas que o Rotary apoia as causas, mas não necessariamente presa nessa. Só que se você for ver essas áreas, engloba praticamente tudo, né? Não tem nada, qualquer um dá para se encaixar. Então a gente... divulgou isso, a gente pegou essas inscrições desses projetos, a gente limitou por 5 pessoas por grupo, né, só para ter um número lá, mas tem muita gente que apresentou o projeto sozinho, né? E agora acabei, semana passada, na sexta-feira, no meio da semana, de recolher todos esses projetos. Aí qual que é a próxima fase agora? E do projeto especificamente. A gente vai selecionar, a gente ia selecionar 10, já não foram 10, eu vou contar. Não conseguiu? Não conseguimos, porque teve muita coisa legal. A gente ia selecionar 10, na verdade foram 14 projetos escolhidos. Legal. E a gente usou uma taticazinha que a gente agrupou por similaridade. Então, por exemplo, tinham projetos que falavam sobre educação financeira nas escolas. Um tema interessantíssimo para foco aí no futuro. Né? E vários grupos de alunos falaram sobre esse tema. Né? Pessoal de Cooperelp, pessoal do São José, se eu não me engano, pessoal do Vera Braga, escola pública, né? Falaram esse tema. O que a gente fez? Agrupou eles como se fosse um projeto só. Poxa, né? que legal. Então, porque não tinha sentido eu aprovar um que era a mesma ideia e o outro não, né? E aí teve projetos, né? Não vou me lembrar de todos, mas basicamente de violência doméstica. Teve um que chocou a gente bastante, do Maria Zélia, se eu não me engano. Do Maria Zélia. Que os alunos, né, do Maria Zélia, que falaram assim, a gente quer uma semana da paz. O título era esse. A gente, nossa, né? Como assim? Aí a gente começou a olhar, começou a ler, tinha várias perguntas que a gente fazia para a pessoa se inscrever, né? E era realmente isso, né? Fazer uma conscientização com palestras, com treinamento, assim, tocou bem a gente, sabe? E um dos critérios que a gente usou, a gente não tinha muito critério para escolher, a gente dividiu em todo mundo assim um monte de projetos, 65 projetos, para selecionar 10. E aí, quando a gente fez isso lá, o trabalho, eu falei, gente, eu quero que vocês leiam os projetos e aquilo primeiro que toque vocês, né? A sensibilidade de cada um mesmo lá. E depois, o projeto que a gente possa ajudar e possa alavancar. Essa é a segunda parte do projeto que aí eu acho fantástico. Né? Aproveitar esse conhecimento das pessoas do Rotary e dos contatos que o Rotary porque eu queria chegar nessa pergunta. O que essas pessoas do projeto ganharam? Porque assim, o que essas pessoas ganham com esse projeto, o que a sociedade ganha também com o projeto. Então, boa. Legal. Então, essa segunda fase, a gente selecionou essas 10, que não foram 10, foram 14, né? Mas agrupamos aí, alguns já falo de novo dos temas dos projetos, né? Para não fugir. E aí a gente vai dar mentorias para essas pessoas. Poxa, então, legal. Que tipos de mentoria? Como apresentar um projeto, como falar em público, storytelling, né? Como contar uma história para engajar mais na apresentação daquele projeto, como vender um projeto, como pegar patrocínio do projeto. Um pitch de vendas ali. Um pitch de vendas, perfeito. É esse o termo, né? Um pitch de vendas, né? O elevator pitch, né? O de elevador, né? Não, e eu vi até uma curiosidade, viu, Denis, assim... Eu vi muito como é lógico, numa proporção reduzida, mas é praticamente preparando algumas startups ali. Teve aluno que falou isso, de montar E é legal vocês darem essa mentoria. Eu falo que presente, porque quem tem a oportunidade de ter pessoas engajadas e envolvidas do mercado, dos negócios e de desenvolvimento, poderem fazer essa... doar esse tempo, essa energia para ajudar a criar, desenvolver, você
ter todo esse planejamento, todo esse histórico de como já desenvolveu uma empresa, uma pequena empresa. Sim, a gente ficou com medo de sonhar muito grande e não conseguir realizar, por conta até do tempo e tal, né? Mas a gente tem essa pretensão, né? A gente só não está formalizando isso, porque não depende só da gente, depende das empresas, da sociedade também, né? Não só Lençóis, mas região. Mas a ideia é, né, resumidamente, colher essas ideias, dar essas mentorias e no dia 14/6, essa data já está fechada, só vamos definir se vai ser no teatro ou se vai ser na sede do Rotary. Ainda vou ter uma reunião quarta-feira com o Maganha. É uma terça-feira, 14/6. 14/6 é uma terça-feira. Né? Na quarta-feira agora eu vou ter uma reunião com o Maganha, porque a gente vai falar sobre o teatro, porque eu acho que vai ser um negócio grandioso, né? Maganha, pessoal, Lençóis, vamos tentar colocar isso no teatro. A Adélia Lorenzetti, olha, nossa, falando, abriu um parênteses, porque o nosso teatro daqui, Lençóis é rico na cultura. Maravilhoso. Porque esse teatro nosso aqui é maravilhoso. Então vamos tentar. Precisamos também trazer o maestro aqui para conversar com a gente, né? Olha que ótimo convidado. Nossa, excelente. E ele é ex-rotariano também, né? O Maganha, Então, a gente está pensando, porque no dia 14/6 vai ter uma banca examinadora que a gente vai convidar ainda pessoas na cidade, influentes. Então, essas pessoas, as empresas que estão ajudando, estão patrocinando de alguma forma, a gente vai querer que eles mandem uma pessoa representante tal para estar compondo essa mesa para julgar os 3 melhores projetos desses 10/14, né, que a gente estava colocando. Para aí sim ter uma premiação em dinheiro lá, que é um agrado. Então, assim, a premiação em si, lógico que é gostoso, é legal, mas nem é o principal desse projeto. Claro que não. As duas coisas que você perguntou, o que eles vão ganhar, essa mentoria, porque... Que acho que esse é o maior prêmio. É o maior prêmio, e uma segunda é o networking disso, né? A gente vai estar apresentando eles para umas pessoas de influência na cidade. Então, às vezes é o que eu falo, às vezes tem um projeto lá, por exemplo, de meio ambiente, que tem um monte de coisa que trata meio ambiente e tal. O projeto está até meio genérico, a gente vai tentar dar uma formatada nele, né? Que o aluno, né? Às vezes eles não conseguem escrever o que eles estão, né, pensando e tal, colocar no papel tem essa dificuldade. Então a gente sentia lá e falou, pô, isso aqui dá para eu melhorar junto com eles, a gente vai fazer esse trabalho, né? Mas de repente eles vão estar apresentando no dia e alguém, sei lá, o pessoal da Zilor vai estar lá e fala, não, gostei desse currículo, gostei desse menino, ou gostei desse grupo, gostei desse projeto, quero abraçar, né? Tem o pessoal da Sicredi, por exemplo, que a gente está conversando, que estão vindo forte em Lençóis e tal. Esses projetos de educação financeira, talvez eles queiram abraçar de alguma forma. Então, a gente não tem a pretensão, mas a gente gostaria muito que dali saísse empresas apoiando esse projeto sim, que eles dessem certo. Né? Que eles dessem certo. Então... para quem está ouvindo isso até, Denis, eu acho super interessante, porque a gente vê que a gente tem as duas pontas, né? Então, assim, tanto o empresário, que ele tem uma necessidade de um profissional e que ele está ainda em construção ou até já está com uma atividade, mas é um espírito jovem, assim, de inovador. Sim. Então aquela empresa ela tem o direito de conhecer isso e esse jovem ele tem também a oportunidade de se transformar e ele vai, é o que você falou, esse network, ele vai se mostrar ali, ele tem a oportunidade de... São talentos, né, Bruno? De abrir. Cobrindo talento. É super legal. Então, assim, você conecta todos, assim, para quem está ouvindo aqui, a oportunidade de quem está do lado de desenvolver. E até depois eu queria mostrar isso aqui, que assim... Esse projeto está acontecendo. Está acontecendo, exatamente. Está em pleno andamento. Mas o que a gente já coloca aqui, já bota na mesa para instigar o Rotary até por esse projeto. Assim, tem que existir outros. Todo ano. A ideia é que tenha todo ano, que seja um projeto perene. Primeiro porque a gente teve tempo recorde, né? E aí tem a minha culpa aí, né? Para realizar. Muitas coisas a gente está aprendendo também. É muito novo para a gente do Rotary. Então a gente está testando algumas coisas, né? Tal. E assim, a ideia é que isso seja um projeto anual. Assim. E aí, voltando, desculpa que eu interrompi, mas voltando, então assim, então ele ganha essa experiência que eu vejo. A gente hoje, na parte de mercado, hoje a gente trabalhando também, a gente já está correndo, a gente vê como é rico esse conhecimento e eu acredito esse maior ganho pro participante. Sim. E aí, então tem uma premiação, né? Tem, exatamente. No final tem uma premiação para os 3 melhores lá. A gente vai ter uma... E aí o que eu imagino assim, a sociedade, o quanto ela ganha de... As empresas, é claro que a gente fala, todos os envolvidos e tal, mas a sociedade também com projetos que, assim, pelo pouco do que você está falando, que são mesmo que de bairro ou isso, aquilo e tal, eles vão promover algo extremamente de impacto, vamos dizer assim, para a sociedade. Né? E assim, a gente teve, né, Bruno, uma grata surpresa. A gente não imaginava que por conta do pouco tempo, pouca divulgação, né? A divulgação foi eu num discurso lá,
falando para os alunos lá. Então, a gente não imaginava que iam vir coisas tão legais, tão maduras, tão... Lógico que tem de tudo, tem, né, projetos de todos os níveis e tal, mas a grande maioria, sei lá, 80%, 90% foram projetos que dava para aproveitar todos ali. Seja em cunho social, seja em empresarial, né, comercial. Tinha um menino que montou um projeto para montar uma bicicleta elétrica, com todos os detalhes de montagem e tal, né? Ele não foi aprovado porque a gente não conseguiu imaginar onde que a gente podia ajudar aquilo lá, e até por conta que já tem no mercado, etc. Tal, foi um dos critérios lá, né? Mas você vê onde a cabeça vai, que legal, o estímulo que teve. Aí contar umas historinhas só pra gente não perder, porque foi muito legal. Quando eu chegava nas escolas, a primeira que eu fui foi no Idalina, né? Aliás, a diretora lá, Renata, né? Um beijo, muito fofo, né? Recebeu a gente muito bem. Como todos, dicas de passagem. Eu cheguei lá, ela falou assim, você vem aqui contar pra gente, logo depois do evento, né? Que o Foco participou e tal. Ela me ligou e falou, você pode vir aqui pra passar pro pessoal aqui e tal? Eu falei, claro, né? Como funciona, o que é? Eu falei, claro, né? Porque a escola tinha a missão de recolher os inscritos lá e passar pra gente, né? Ela ia fazer esse primeiro filtro. A triagem. A triagem. Aí eu falei, legal. Aí quando eu cheguei lá, eu não tava preparado, eu levei meu notebook e tal, mas porque eu tava trabalhando, saí, né? E fui lá. Cheguei lá, eles montaram no auditório, todos os alunos na quadra, 400 e poucas pessoas lá. Eu falei, né? Telão, projetor, eu falei, não, vamos lá, vamos lá. Se eu não me engano, eu acho que tem até uma foto. Tem, é isso que eu ia falar da foto. Legal. Nossa, tá cara, eu falei, não, vou tirar essa foto, né? Porque legal. você sai pra minha vida, né? Aí contei, falei pra eles, e aí eu falo muito, né, pros jovens lá, dos sonhos, né, o que é o pode apostar, né, pra eles. Acredite, vão atrás, só depende de vocês. Apesar de ser clichê, de ser batido, mas a gente dá como testemunho, tem uma força, né? E eu tava contando, aí isso é história legal, até tirei a foto do menininho. Aí acho que é Leonardo ou Leandro o nome dele, aí eu peguei até o nome, mas acho que é Leonardo. 7 anos, você viu que tinha um público pequeno até os maiorzinhos, tava tudo junto lá. E os pequenos fazendo uma festa, né? Aí eu falava, ele levantava a mão, gritava, fazia aquela bagunça lá, mas super gostoso. Aí legal. Aí tinha um menininho que ficava levantando a mão pra mim, né? Pra tirar dúvida, assim, né? Lá no meio. E 400 e poucas pessoas, todos os alunos lá. E eu falando, aí acabou tal. Aí a Renata perguntou se alguém tinha alguma dúvida, tal, não sei o quê. E ele lá. Eu falei, acho que ele tem. Aí ele veio na frente, assim, né? Tinha um palco lá na quadra. E aí eu peguei, pus ele no palco assim, né? Pequenininho, magrinho. Aí dei o microfone pra ele. Aí ele falou assim, olha aqui que coisa. Ele falou, tio, deixa eu te falar uma coisa, né? Você tá falando de sonho, assim, essas palavras. Você tá falando de sonho, de realizar projeto. O meu sonho é ter um castelo, construir um castelo. Você acha que eu consigo? Eu falei, meu Deus, o que eu falo, né? Pra responsa, ele, que é responsa, né? Meu Deus, não tava preparado essas coisas, né? Aí eu falei, claro que sim, tudo é possível, né? Por que não, né? Aí veio uma outra menina já, falou, tio, o meu é ter uma padaria. Aí eu falei, meu Deus, né, cara? Que loucura. Isso aí já virou aquela bagunça, todo mundo falando, tá? Eu até tirei foto com ele, né? Então, essas coisas, né, tocam a gente, né? Que você fala assim, isso é uma das coisas de criatividade que a gente fala, né, Bruno? De deixar algumas mensagens. A gente deixa de ser criativo quando a gente adulto, quando a gente, né, fica mais velho, porque a gente perde esse raciocínio lúdico de criança, Exatamente. né? A gente começa... Aí, papo de coach agora, hein, Bruno? Sei que você manja disso. Começa os sabotadores, as crenças nossas limitantes. Não, você não pode, você tá velho, você não tem dinheiro, você não tem tempo, você não sei o que pra isso. Não, para com bobagem e tal, não sei o que. Os nossos sabotadores começam a ficar na nossa cabeça e a gente deixa desses sonhos pra trás. Por que não, né? Porque quando criança ele quer ter um castelo, e por que não? De repente, num processo de coaching que eu fiz, né, o professor lá, né, ele fala que tinha um aluno dele de coach lá que ele era bem baixinho, né? Quase anão, né? Que o sonho dele era ser jogador de basquete profissional. E como o cara de coach vai falar pro cara que é, né? É complicado, né? Aí no processo de coach, vamos entender, né? Qual que é a ideia, qual que tá por trás daquilo. Resumindo a história, ele conseguiu realizar, só que ele não foi ser jogador de basquete profissional, obviamente pela altura, mas na categoria dele de até 1 metro e não sei o que, ele virou jogador profissional de basquete. Que legal. Né? Então, é a questão do sonho, né? Por que não? Tudo é possível, né? Lógico, esforço, né? Transpiração, né? Tal, mas é possível. Então, a gente começou a ouvir esses projetos, né? No Vera Braga, eu fui. E aí no Vera Braga eles estavam todos
os que já tinham ideias mais formatadas, vamos dizer assim, a professora lá e a diretora fizeram um filtro, reuniram eles numa sala, e aí quando eu fui falar para eles já estar numa sala, eles já estavam com perguntas mais top, assim, já direcionadas, né? O pessoal já mais ligeiro. Aí acabou, eles vieram, né, me cercaram e tal, começaram a perguntar um monte de coisa para mim, e aí aquelas meninas falando de problema de assédio sexual da família, né? De que eles queriam... Aí um dos projetos que está lá, não sei se nem foi elas que colocaram, mas é criar um app, um aplicativo em que a pessoa que está sendo assediada, né, moralmente ou sexualmente, consiga apertar, startar e aquilo liga direto para a polícia sem ninguém ver. Nossa, que legal. Talvez até tenha, eu não sei se tem, eu desconheço, né? Mas eu achei que interessante. Então vamos lapidar isso, vamos trabalhar, né? Que é um problema da realidade delas. Outras que elas me falaram lá, que também está ligado com isso, né? Com assédio, violência, né? Dentro da família. Que eles falam assim, Dani, olha só, jovem de 15, 16 anos, falando assim para mim. E eu vejo as minhas filhas, né? Eu tenho uma de 21, uma de 14, né? Para 15. Falou assim, Denis, quando os nossos pais, os nossos professores ou algum terapeuta, alguma coisa fala, alguma coisa pra gente relacionado a isso, né? Cuidado, você está sendo assediada, não tá? Presta atenção nisso, aquilo. A gente não ouve muito, porque é uma pessoa mais velha, falando de cima para baixo e tal. A gente ouve tal, mas não dá muita bola. A gente queria criar uma forma, pode ser um canal, um meio, até eu brinquei, eu falei, acho que chama WhatsApp isso que você está querendo criar, né? Eu brinquei, né? Aí ela falou assim, um canal, uma forma de a gente se comunicar entre a gente e de repente uma colega ou uma amiga orientar uma outra que ela está sofrendo um assédio, um abuso. É uma evolução. Olha que pesado, olha que forte, né? Aí eu falei assim, acho fantástico a sua ideia, escreve. Eu acho que tem que ter um trabalho por trás de um terapeuta, eu não sou da área, não conheço, mas tem que ter alguém orientando. Nem que se for ali no meio, ali vocês conversem entre vocês, mas tem que ter um apoio, né, por trás, isso é muito sério e tal. Então você começa a ouvir essas coisas, né? E coisas simples, coisas complexas. Tinha um rapaz lá, que é um dos projetos que eu vou mentorar pessoalmente, que eu adorei. De tecnologia, do Vera Braga também, que ele trabalha com tecnologia e tal, e aí vem na minha área, então eu já gostei lá, né? Que ele quer inclusão social para os mais de 55, de tecnologia, inclusão de tecnologia. Já deve ter coisas no Brasil inteiro, mas, pô, na nossa região, nossa aqui, um menino fazendo, vamos lá, vamos, né? Mas isso que eu tô vendo, viu, Denis, e a gente vai entendendo que o propósito, eu estou entendendo que o propósito é o quê? A conexão com aquilo que não atingiam as organizações da cidade. Isso aí. E você teve essa riqueza de informações e olha quanta coisa que tem trabalho a fazer. Não que os governantes, que a prefeitura não atende e tal. Atende muita coisa, mas a gente vai vendo que existem algumas particularidades e que são de alguns grupos e que vocês conseguiram chegar, e por isso que é importante uma continuidade num projeto como esse. Você vai criando essa cultura do município até. Lençóis é interessante porque não é uma cidade enorme. Sim. Então, assim, 75 mil habitantes, 75 mil habitantes. É possível, então, criar essa cultura, esse hábito para as pessoas fazerem, e vindo dos mais novos, né? Também, para até um processo como esse, para atingir até o mais velho. Assim, então, tá bem. A gente teve uma dificuldade gigante de selecionar, como eu falei, né? Gigante, porque tá bem abrangente, mas tem coisas muito ricas e que pode ajudar os processos atuais. Por exemplo, tinham alguns grupos lá diferentes, de escolas diferentes, que falavam assim: a gente queria. Até eu vou comentar isso com uma ganha. Ajudar na cultura, que tivesse mais leitura nas escolas, grupos de leitura. Eu falei: não, eu sei que é a cidade do livro, né? Tem um trabalho gigante disso, né? Faz isso bem, né? Nas bibliotecas, etc. Aí eu pensei, não falei isso para eles ali, falei: mas será que estão atingindo esse público que está reclamando disso? Porque eles não têm conhecimento, porque não é esse público, né? Então, de repente, aprimorar o serviço que a prefeitura já faz bem, né? De repente, que ela falou, a Legião Masculina e a Legião Feminina tem um trabalho bem interessante de recolocação no mercado de trabalho e tal, formação para esses jovens e tal, só que é a partir de 16 anos. E tem um público que é de 14 a 16 que estão no limbo. E eles colocaram isso no projeto. Então, será que não vale a pena? Não sei, né? Uma ideia, pegar esse projeto, rever e mudar para 14, porque hoje em dia o jovem de 14 já está muito adiantado. Então, não sei, são ideias que eles mesmos falaram, né? Pode ser uma necessidade real, pode não ser. Às vezes é específica daquela comunidade, daquela pessoa, daquela família, enfim. Né? Isso a gente vai analisar.
Mas são ideias que podem aprimorar os projetos que já tem na cidade, né? Então, assim, foi muito legal esse projeto, está sendo, né, muito legal, porque a gente está ouvindo e agora está em que fase, né, Bruno? Só para concluir, a gente selecionou esses 10 e agora a gente já comunicou as escolas, etc. E agora vão ter as mentorias. Né? Então, legal. Eu já falei isso informalmente, estou falando formalmente agora, porque é bom ficar gravado, né? Todo mundo vai ouvir. Olha lá, que eu quero que o Bruno participe lá das mentorias. Eu falei, para mim é uma honra. Eu sei que a tua agenda é complicada, a gente vai tentar arrumar uma horinha lá, né? Se o Nenê deixar, né, Bruno? Nossa. mas eu falei, eu me comprometi mesmo. Eu quero entender as agendas para poder contribuir, porque é um projeto. Já vou jogando aqui pro lado também. Também, Thelma, com certeza. Com certeza. Vocês mexem com educação aqui, vocês vão ajudar muito, é algo, né? Que é muito rico. Isso aí é um detalhe que a gente podendo contribuir com o que a gente conhece de negócio, de projetos, isso, aquilo e tal, é diferenciado. É isso que eu falo. Porque talvez nós não tivemos essa oportunidade. Não tivemos a oportunidade porque também, talvez porque a gente não correu atrás no passado, mas não tinha tanto a mídia conseguindo demonstrar isso. Hoje a gente está com essa mídia mais aberta, a gente consegue chegar de outras formas. Chegar em outros lugares mais rápido, então, né? É interessante, mas poder proporcionar isso hoje e a gente fazer parte desse desenvolvimento, para mim é uma honra. Já estendo o convite para vocês dois, depois a gente formaliza direitinho. Tudo bem. Né? Vai ser muito legal, porque eu acho que vocês vão agregar muito nisso, né? Não só na mentoria, como tá lá no dia lá Com certeza. E tem os projetos de alunos da IFOCO aqui, que foi muito legal, que está relacionado ao Primeiros Socorros. Na área da saúde. Na área da saúde. Legal. A gente viu similaridade entre eles, dois foi um dos que a gente agrupou, né? Que eram pessoas diferentes, não lembro os grupos. Mas são cursos diferentes. São cursos diferentes. Enfermagem e segurança, e tiveram a mesma ideia, porque eles trabalham, né, diretamente também com isso. Primeiros Socorros, o pessoal de segurança precisa ter essa base. Então surgiu e assim, a gente aprovou de cara, assim, porque o tema é interessante, é oportuno, e o que a gente sentiu também nessas visitas que eu fiz na escola, tudo tem um porquê, né? Nessas visitas que eu fiz na escola, não lembro qual foi, eu acho que, não sei se foi no Guilmar, enfim, não lembro, acabou a palestra lá, que eu falei para os alunos lá, veio um senhorzinho, eu acho que é servente. Aí ele chegou para mim e falou, Denis, eu posso participar? Eu falei, claro. Eu falei, a única coisa que a gente pede é que um dos participantes do grupo esteja matriculado numa instituição de ensino, né, na cidade. Então, de repente, você pega um aluno, né, tal. Aí ele falou assim, porque eu tô aqui, sou servente e tal, eu cuido aqui de não sei o que, e uma das responsabilidades que eu tenho é cuidar desse primeiro socorro. Ele falou, eu não sei. Eu fico morrendo de medo de uma criança engasga, o que eu faço? E um senhor super humilde, assim, sabe? Super simples. Eu falei, olha a preocupação dele, que legal. Então, não tinha nada a ver com o projeto de foco, né? Dos alunos daqui. E aí ele me falou isso. Eu falei, escreva o projeto. Eu acho que ele não escreveu. E nós podemos convidar esse senhor para vir fazer o APH com a gente. Olha lá. Eu posso ir atrás dele, pegar o nome dele. Porque, assim, foi uma necessidade que ele falou. Ele falou assim, nossa, se uma criança engasga aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Eu queria divulgar isso mais. Eu sei que esse problema acontece em outras escolas e tal. Claro que deve ter um projeto disso, né? Tô sendo simplista de falar que, descobrimos isso agora tal. Não é isso. Mas vamos reforçar, né? Se tiver, vamos... né? Inclusive é interessante porque assim, existe a lei Lucas... A lei de 2017, aprovada, né? Foi aprovada. Que tem o quê? Tem que ter um profissional Tem que ter os profissionais, porque assim, teve um caso de uma criancinha que teve um engasgamento, por isso veio a óbito, numa viagem de excursão. Foi até falado no primeiro episódio podcast nosso aqui, que era o Lucas Chará. É verdade. E, assim, então, por isso teve... Mas com a pandemia... Quando ele foi do APH, é verdade. Deu uma esfriada, porque a pandemia, assim, todos ficaram em casa, então agora que está reaquecendo. Então é interessante que os alunos também trazerem isso para esse projeto, como volta a falar do tamanho do município. Então para o município não é algo tão gritante para conseguir visitar todas as escolas e fazer essas formações. Então eu achei super interessante isso dos alunos, a partir dos alunos, né? Teve uma outra lá que falou da linguagem de Libras para as escolas. Legal. Eu sei que tem pouquíssimos profissionais. Em que 2 ou 3, se eu não me engano, para cobrir as escolas. Numa que eu tava, eu acho que no Idalina, eu tava falando e tinha um grupo assim de alunos, uns 5 ou 6, que a professora estava repetindo para eles com sinais o que eu estava falando. Eu falei, nossa, cara, que legal. Então, assim, olha que inclusão ali, né? Claro que isso
tá em voga, estão se falando muito, mas quando a gente vivencia isso, né, Bruno? Quando eu vejo lá, quando você vê ali na tua frente, dá outro start na gente, né? Você fala, e eu posso ajudar, né? Eu posso, aquilo lá, devolver para a sociedade o que eu consegui ter proporcionado ao longo da minha carreira, né? Legal. Então esse é o projeto do Rotary, né? E agora eu vou emendar num outro da Disney. Né? Até pra gente ter uma palhinha, porque assim, é o que eu falo, se for aqui a gente vai discorrer, a gente vai falar umas 5 horas, porque é muito legal, muito gostoso. E até, eu já ia até tentar emendar. Eu me empolgo aqui, né? Eu tô falando que nem louco. E tentar emendar isso aí, porque eu acho que tem tudo a ver que tá, assim, tanto do desenvolver, e aí ainda agora com um nível elevado de qualidade. Então, assim, aí eu queria que você emendasse também para colocar isso pra gente dessa aposta nova aí, que isso nasceu e o Rotary vem caminhando. Agora e entrou junto com, tanto é que os prazos para você ir agora para os Estados Unidos. Das metas dessa, né? De novo, da mesma época, contando a história, vocês estão ouvindo a minha história toda aqui, né? Quando eu vim para Lençóis, que eu vim com esse projeto pessoal interno e que eu estou conseguindo realizar bastante coisa disso, ainda tem bastante coisa para fazer e tal, né? É óbvio que isso tem todo um engajamento, uma satisfação social, mas tem uma satisfação comercial também, né? De a gente poder também ganhar dinheiro com isso, né? De montar uma escola, de montar um treinamento e tal, né? Que eu fazia para as empresas, né? Mas tem essa parte social que é muito legal e dá muita satisfação. Eu nunca tinha tido isso, né? Eu nunca tinha tido esse contato com esses jovens, com essas coisas. Isso me deu uma satisfação pessoal muito grande, ver aquelas pessoas virem agradecer, que tá lá só ouvindo eles, não fizemos nada ainda, né? Então, assim, e aí essa parte, né? Agora a gente tem um projeto com a família, né? De morar ou passar uma grande temporada nos Estados Unidos, né? Um projeto com a minha família toda, né? Minha esposa, a gente sentou, conversou e nós vamos agora, né? Então, já era para ter acontecido antes da pandemia, mas aí, né? Se eu tivesse acontecido, não tinha acontecido o projeto do Rotary, então as coisas acontecem no momento certo, exatamente. Né? E aí agora a gente tá com esse projeto de ir para lá. Um dos projetos que eu vou montar lá e que eu vou trazer para Lençóis de alguma forma, seja remoto, seja via internet, seja presencial de tempos em tempos aqui, não sei ainda a logística disso, né, Bruno? Aí bastidores a gente já foi conversando, já foi a cabeça começa a fritar, nossa, como né, a gente pode conectar isso daí. Exatamente, né? Pensar a forma, né, prática de viabilizar isso, porque a ideia, teoricamente, é fácil de ter, executar que é o difícil, né? Só um parênteses, nesse meio tempo eu comecei a me formar, né, em coach, né, em mentoria, né? Então, para agregar mais conhecimento em tratar isso, né? Não tenho nenhuma formação de psicologia, nada disso, né? E eu comecei a ter essas formações. Então, tudo indo por esse caminho. E aí, nesse projeto que a gente vai para os Estados Unidos, uma das coisas que eu percebi e que eu vi, e isso principalmente aqui em Lençóis, né? Essa parte de encantamento de cliente, atendimento do cliente, né? O conceito do linha amarela Disney, né? Bastidores e frente ali, né? Uns conceitos interessantes, né? Só para as pessoas conhecerem, né? Quando eles têm... quando eles contratam... Um dos problemas com a Disney quando começou era um mau atendimento dos funcionários aos clientes, né? As pessoas reclamavam e tal, né? No comecinho da Disney, né? E aí o Walt Disney, muito perspicaz, tal, foi entender, conversar com as pessoas tal, e ele percebeu que aquela pessoa, o funcionário, ele estava insatisfeito, então consequentemente ele tratava mal os clientes. Né? E historicamente nos Estados Unidos, acho que no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos principalmente, o conceito de parque de diversão era um parque sujo, mal cuidado, você vê naqueles filmes antigos, aqueles parques bem abandonados, aquele conceito que tinha parque de diversão nos Estados Unidos, aqueles à beira de estrada, tal, que a gente vê nos filmes, né? E o Walt Disney queria quebrar esse conceito. Então, ele montou o parque, etc., com muito sacrifício, a história deles, quem puder. Aliás, eu vou indicar um livro aqui que tem a ver com isso, né? Da Disney, no final. Que conta como que ele fez isso, os problemas que ele teve, etc. E, de novo, não pode apostar, voltando ao tema, né? O Walt Disney foi uma das pessoas que foi mandado embora de 2 lugares como desenhista porque falava que ele não tinha criatividade, né? Então, cara, né, assim, você vê imagina, né? Que loucura. Tem um filme dele que é super legal. Tem, acho que no Netflix, se eu não me engano. Acho que alguma tem coisa assim, tem. Muito bom. Do ao Disney, eu acho que é alguma coisa assim, o filme dele. Eu não vou ler. Eu lembro que isso aqui mostra essa carreira desde o comecinho os problemas dele. que ele teve, etc. Né? De novo, uma coisa legal, ninguém faz nada sozinho, ele tinha um irmão dele que era o cabeça financeira da dupla, ele era o criativo, e o irmão era o pé no chão, né? Então por isso que foi um sucesso, né? Ele inventava e o outro ia atrás do dinheiro para realizar, né? E aí,
que ele idealizou para resolver esse problema de atendimento ao cliente? Então eu estou contando primeiro a necessidade, para depois a gente trazer para a realidade nossa aqui, né? Qual que era o problema lá? Os funcionários estavam insatisfeitos. Por quê? Porque um era contratado para limpar banheiro, o outro era contratado para ser o pipoqueiro. Um terceiro era contratado para se vestir de Mickey, que teoricamente tinha uma exposição maior, um glamour, né? Ou seja, como numa empresa você tem vários níveis, né? E alguns se sentiam não motivados com aquilo, né? E aí, olha a sacada. Ele mudou esse conceito, né? Hoje ele contrata... como que ele fala? São guest members, né? Que são atores, né? Toda pessoa que contrata, você vai ser um autor. Você quer trabalhar lá? Legal. Você vai ser contratada, você vai ser treinado com teatro, com formação, mas coisa como se fosse um ator, tá? E na sua escala de trabalho, no dia tal ao dia tal, você vai ser um ator representando o cara que está vendendo pipoca. No dia tal ao dia tal, você vai ser um ator que vai representar o cara que está limpando o banheiro. Então você não é até uma que foi contratada. Você é a Mariazinha que vai ser limpar os toaletes. Ponto. Essa mudança de conceito, primeiro que você percebe que aquilo é temporário. Então se eu estou nessa função não tão glamurosa, é temporário. Você fala, mas está enganando? Não. Olha que loucura. Isso eu presenciei lá, tive a oportunidade de conhecer, né? E eu vi, eu estava com a minha filha, com meu filho, na porta do banheiro, as meninas, né? Eu tenho 2 meninas, e a minha esposa foram no banheiro feminino e a gente ficou na porta lá. Ele tava no carrinho de bebê e eu fiquei lá. Daqui a pouco eu vi uma aglomeração, né? Uma aglomeração, uma musiquinha tocando, tal, todo mundo em volta assim, e tinha um faxineiro, né? Com aqueles esfregão de paninho, nem sei como é que chama assim, né? Tava lá. Uma criança tinha passado mal, acho que ela tinha sujado lá o chão e tal. E ele tava lá limpando. Então ele molhava na água e tal. E aí todo mundo começou a ficar em volta. Por quê? Primeiro que no carrinho dele de limpeza lá, ele pôs uma musiquinha da Disney lá pra tocar. Legal. Né? Segundo que ele começou com o esfregão fazer malabarismo. Então ele punha no nariz, fazia brincadeira e tal. Todo mundo começou a bater palma e tal. Até aí tudo bem. Depois, ele com o esfregão com água, depois que ele limpou, ele começou a desenhar o rosto dos personagens da Disney no chão. Do Mickey, assim, com água. Cara, um artista. Que legal. Então, assim, você percebe, ele não estava limpando o chão, ele estava entretendo as pessoas. Ele formou uma roda, todo mundo criou filmando. Um espetáculo. Show, cara. No ato de limpar o chão, isso eu vi, não é? E no livro fala dessas coisas e tal, mas isso eu presenciei, né? Então, esse cara faz aquilo com uma satisfação, né? Um outro case só para ilustrar como eles tratam o cliente é como que a gente vai tentar trazer isso para uma realidade nossa, né? Brasil, né? Mais local. Uma criança estava numa fila de uma montanha-russa, uma criança pequena, e ela estava com sorvete na mão, chupando sorvete e tal, não sei o quê. Quando chegou na hora da vez dela do carrinho, ela não podia entrar, porque você não pode entrar com comida, com copo, com não sei o que e tal. Tinha lá os... Só que aquela se ajusta, né? A criança pequena, não vou dar meu sorvete, eu não vou entrar, e a fila parada, e o cara não vem. Aí isso eles já são treinados, tem toda a experiência, né? Chega lá um cara e fala assim, olha, faz o seguinte, deixa esse sorvete com o tio aqui, eu vou guardar para você, eu vou ficar aqui nesse lugar, seu brinquedo vai demorar, sei lá, X minutos aqui. Quando você sai, você vai sair nesse portão aqui, eu te dou seu sorvete. Aí a menina falou, ok, foi. Óbvio que com aquele calor lá da Flórida, o sorvete derreteu. O que ele já programaram? Ele sabe quanto tempo vai levar o brinquedo, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, não sei lá, para dar a volta o carrinho lá da montanha-russa. O cara, quando o carrinho estava se aproximando, avisou ele pelo rádio, ó, o carrinho tal tá chegando. Ele saiu, foi lá, comprou um sorvete e tava lá esperando a menina com o sorvete novinho lá. Para ela, tava o sorvete dela inteirinho lá, né? Então, você imagina esse pai e essa mãe falando da Disney, olha o que fizeram com a minha filha. Claro. Essa experiência. Né? Essa experiência, Então, a Disney tem uma coisa que chama Universidade Disney. Ele treina empresas nesses conceitos, que ele tem dezenas, assim, um monte de história, né? No livro até fala bastante disso, né? Então ele treina essas empresas para justamente aquilo lá, engajar funcionário e engajar o seu cliente, né? Atendimento. A gente sabe quanto é duro, né? Você pega no comércio, provavelmente, né? Não só Lençóis, mas no geral, tal, né? Se aquela pessoa tem um salário mais baixo ou está com algum problema particular, que isso mistura ali no dia a dia de atender mal o cliente, tal. Isso, quanto representa numa venda isso, né? De uma satisfação dessa. Então, e tem vários cursos. Eu estou falando um que é o de encantamento de clientes, né? Mas são vários conceitos, né? Storytelling, né? Como contar essa história para o cliente, como envolver ele, colocar um personagem, colocar uma trama, um conflito, né? Identificar. Então, quando você vai fazer uma palestra, né? Técnica de negócio, de empresas, né? Dá um toque de humano, né, na história. Coloca um personagem que é real, o drama que ele passou, o conflito que ele passou. As pessoas falam, nossa, eu passei por isso, nossa, eu tô com esse problema, nossa, que interessante, né?
Isso tudo tem um conceito de storytelling que a Disney usou nos filmes muito, né? Tem os cases, aí, de novo, papo para mais 2 horas, né? No mais, de propagandas de sucesso que mostram esse conceito de storytelling, o que dá certo, o que é o certo e o que é o errado de fazer. Então, uma propaganda que não tem uma palavra, uma propaganda do Volkswagen, que eles falam no treinamento, não tem uma palavra e aquilo te engaja, te toca de uma forma e no final você só vê o logotipo do carro da Volkswagen passando assim, né? Mas tem uma história. O impacto que traz essa história. Tem uma história. Então, eles dão, nesse treinamento, eu fiz uma parte no Brasil e eu vou continuar fazendo lá, né, nos Estados Unidos, né, que eles contam uma história usando PowerPoint, com números, com gráfico, que é o que a gente faz quando a gente vai falar numa empresa, né? O básico, né? Tá ok, bem feitinho, tudo bonitinho, eles contam aquela história, contam aquele problema lá e fazem aquela apresentação, legal. Aí eles param, e aí eles perguntam, para você falar alguma coisa que você lembra. Então você vai lembrar um número, você vai lembrar uma data, você vai lembrar um não sei o quê, mas você não lembra um geralzão, tudo. Não. Você lembra umas coisas assim soltas, né? Um lembra mais, outro lembra menos e tal. Aí eles contam uma outra história, uma outra apresentação de negócios, técnica, que eles fazem para empresas do mundo inteiro, né? Só que com o conceito de storytelling. Você lembra ela 100%, você lembra ela todinha, né? Você conta, não, aconteceu isso. Então, assim, aquilo engaja muito mais, né? Mas é muito facilitado. Por exemplo, principalmente quem é de leitura, a pessoa ela já tem o hábito da leitura, ela navega ali, ela já tem imaginação. Mas hoje, as séries vieram para fortalecer muito para as pessoas mais sinestésicas, assim, as pessoas que precisam mais de vivenciar, de ter a experiência, ter a sensação. Então, você vê que acredito que deve ser uma delícia você aprender a construir isso e de uma poder forma... passar, né? Então eu comecei a, eu vou aproveitar essa minha ida para lá, né? Eu tô fazendo, vou fazer, né, um mestrado lá. Uma das coisas que eu fiz que Lençóis me proporcionou, por exemplo, eu fiz uma amizade com uma senhora da Unesp em Bauru, através aqui de Lençóis, né? E que aí ela queria que eu fizesse um mestrado lá, né, com eles lá, só que aí tem uma parte disso que pode ser realizado nos Estados Unidos, eu vou fazer primeiro lá, depois eu venho para cá para ver se eu complemento, enfim, né? Isso é formação pessoal minha, né, estudando sempre, né, Bruno? E aí eu vou pegar esses conceitos, eu vou fazer esses treinamentos, eu vou fazer isso, eu vou transformar isso em cursos e treinamentos para aplicar aqui. Quanto tempo, Denis? Você pretende ficar lá? Então, isso é uma grande coisa. A princípio eu vou por 1 ano, né? Eu tô entrando com visto de trabalho, com green card, tudo certinho, né? Então, eu vou ficar por 1 ano. Por quê? Porque eu tenho... Minha mãe com 80 anos vai junto, eu sou filho único. Então tem que levar. Então vai junto, né? Bora, meu. Ela vai fazer 80 anos no Castelo da Disney, ela tem 79, ela vai fazer 80 anos em julho. Né? A minha filha do meio vai fazer 15 anos também lá perto, lá. Então a gente vai aproveitar todo mundo. Eu tenho uma de 7, uma de 14, né? Uma de 21. Que está se formando agora em psicologia também, né, na USC lá em Bauru, né? E minha mãe e minha esposa, né? E minha mãe. Então vai todo mundo, a gente vai ficar a princípio 1 ano, vamos sentir como que é, se a gente vai se adaptar, porque tem todas as faixas etárias aí, né? A chance de dar problema é muito grande, né? Eu acho que a probabilidade de todo mundo se adaptar fácil todo mundo fala isso, então, enfim, né? Eu continuo aqui com o pé em Lençóis, então a minha empresa daqui continua, né? Eu tenho um sítio aqui, que é um dos motivos que eu vim para Lençóis, continua aqui e tal, vou ter um amigo que vai tomar conta pra mim, né? Então a gente continua com o pé aqui. Eu não me vejo morando lá velhinho, não. Eu gostei muito, né? Das amizades, das pessoas, da recepção, né? Do relacionamento do dia a dia. Não tem preço, né? Não volto pra São Paulo dia nenhum. Você vai gostar muito de lá, né, Deus? Onde você vai? Pra onde? Então, tem 2 cidades que a gente tá vendo pra morar. Uma chama Naples, que é entre Miami e Orlando. É do lado do Golfo do México, aqui, do lado do Pacífico, né? Que é uma cidade linda, maravilhosa, pequenininha. 20 mil habitantes, mas é onde os aposentados dos Estados Unidos vão lá pra viver o resto dos dias. Então tem aqueles velhinhos com aquelas camisas floridas, com aquela bermudinha assim, sabe? Esses velhinhos. Caricato. Andando de carrinho de golfe na cidade. É assim, né? Poxa, que legal. E tem um amigo que mora lá e tal. Então ele tá lá, ele é médico, inclusive, né? Vai dar um suporte, ele quer que eu vou lá com ele e tal. Um dos problemas dos Estados Unidos é isso, né? Você fica muito sozinho, né? Não tem esse calor de Brasil, né? As pessoas voltam sozinhas por 2 motivos, né? Ou porque não se adaptaram financeiramente, um trabalho, alguma coisa assim, ou por saudade, família e amigos, né? Esses os motivos que eles basicamente voltam, né? Enfim, ou é Naples ou na própria Orlando, né? Na própria Orlando, que aí sim, por conta desse projeto Disney e tal, que tem bastante acesso pra gente lá. Então, eu estou falando um dos treinamentos que é atendimento ao cliente, que ele chama de encantamento do cliente, né? Mas tem vários eles que as empresas
que as empresas vão lá e mandam profissionais para lá, né? Então, os projetos que eu quero trazer, por exemplo, são cursos caros, sabe? São cursos de R$20 mil. De repente, uma pessoa, né, de um nível classe média e tal, ter acesso a isso é mais difícil, né? De 20 mil para cima, depende do treinamento. E sem contar passagem aérea, hospedagem e tal, que é tudo por conta. Então, assim, é um treinamento, né, pouco acessível, né? Então, pegar essa ideia, transformar isso ou lá dos Estados Unidos mesmo, ou trazer aqui para o Brasil. Tem outras empresas que fazem, não estou descobrindo a roda não, né? Em São Paulo tem algumas que fazem isso, né? Mas, por exemplo, eles montam grupos e levam para lá, porque não só na Disney, mas eles visitam os bastidores da Apple, do Facebook, do Google, daquela Whole Foods, que é de comidas naturais, supermercado lá, tipo Pão de Açúcar de comidas naturais, não só, né? Mas tal. Vários bastidores que você consegue agregar profissionalmente para aquela empresa, para aquele profissional, e ele ter ideias e sacadas lá e trazer isso para o Brasil. Então, ou a gente vai... Então, o que eu penso, assim, um projeto interessante? Você vai com a sua família para Disney, você teve a oportunidade, legal, você vai ficar lá uma semana, ok. Será que não acrescenta, isso eu conversando com as agências aqui de Lençóis, acrescenta 2 dias, 3 dias no seu pacote de turismo, que já está tudo, o carro já está alugado, o seguro viagem já está lá, e você volta com um certificado internacional de uma universidade Disney, né, que a gente consegue lá. Preciso ver como é que funciona as coisas de marcas e patentes, de poder representar ou não, né? Não é tão simples assim, né? Mas eu acho que você consegue baratear esses custos, ter mais acessível, né? E trazer isso para cá. Mas aguarde, né, Bruno, que a gente tem muito que conversar aqui internamente, né? Muitas ideias, temas relacionados a isso, né? Criatividade, inovação, trazer as informações do Vale do Silício, né? Imagina, olha que legal, eu entrando online aqui no podcast. Vai ser nosso representante internacional. Como que é? Eu falo, tem um nome, né? Não é comunicador internacional, é do repórter lá, repórter tem um nome, né? Tem. Ai, fugiu agora. Correspondente internacional. Gustavo aqui tá trazendo correspondente internacional. Nossa, imagina que honra. Que legal. Entrar aqui online, para falar para os alunos de vocês, né, nos podcasts aqui, trazer notícias do Vale do Silício, né, de coisa da Disney, encantamento, né, assim, então tem bastante projeto, muito legal, né, que a gente estava conversando nos bastidores, então só para trazer essa palhinha aqui já para falou, vocês. a gente vai cobrar, com certeza. Vai cobrar. Com prazer. Poxa, acho que era isso, Bruno. Acho que Denis, assim, olha, em linhas muito gerais, legal. Né? E muito legal, Denis. Eu acho que assim, é o que a gente fala. A gente tem um monte de assunto aqui que a gente anota, mas a gente falou, vamos tentar direcionar, porque é bastante coisa. Fica à vontade, não sei se eu cobri tudo, né? Ótimo. Excelente, assim, eu acho. Tô até vendo aqui, porque tem uma coisa que eu queria também pedir, que eu tô de olho aqui na sua anotação desse livro, que eu queria, assim, sempre a gente pede uma dica ou alguma coisa que fez sentido para você e que você fala assim para as pessoas, cara, pode apostar que isso aqui, pelo menos, vai te abrir uma visão diferente das coisas e tal. Legal. Então, o que você dá de dica aí? Quando você me falou, né, eu assim, nossa, tem tanto livro eu leio muito, né? Então, primeira dica, né? Leiam bastante, né? Legal. Porque tem muita oportunidade, tem muita coisa legal e tem muito acessível de graça na internet, tem muita coisa, lógico, tem que ter o discernimento de fazer um filtro, porque de um jeito tem coisa boa, tem coisa ruim, né? A gente tem muita, né, overdose de informação, né? Mas leiam, porque é isso que forma a gente. Uma das coisas de criatividade que a gente fala nos cursos, né, em palestra, né? Tem até um termo que o Murilo Gun, que ele era comediante. Hoje, legal você gosta do Murilo? Então, eu falei que a gente pensa muito igual, muito engraçado. Uma palavra que ele criou chama combinatividade, né? Ele fala que ele inventou essa palavra, mas tem tudo a ver. Porque um dos métodos de criatividade é você combinar coisas, né? Dentro da sua cabeça. Né? Aquela ideia que ele fala de a lâmpada, né? Tive uma ideia, pum, veio do nada. Isso não existe, né? Isso foi do Arquimedes lá na ficção, lá que teve a ideia que surgiu a lâmpada, né? Mas como que você faz? Você combina coisas dentro da sua cabeça que vão gerar uma nova coisa. E aquela nova coisa você aproveita aqui, que eu ouvi ele falar, que junta aqui. Então, ele fala que é a combinatividade que ele criou. E como que você faz para ter isso? Você tem que ter repertório. O que é repertório? Repertório de vida, repertório profissional, repertório pessoal, conhecer pessoas, falar, se expor. Pelo que pareça, eu era super tímido, eu era super retraído, assim, né? Hoje eu falo sem parar. Minha mulher fala, nossa, não deixa ninguém falar, né? Porque nessa parte comercial eu acabei aprendendo, né, a apresentar e a falar, tal, né, na minha trajetória, né? Então, quando você conversa, você expõe, não guarda a sua ideia para você, conversa. A gente estava conversando na reunião lá do Rotary com o Bruno, eu comecei rapidamente, no meio de um monte de gente lá, eu falei 2, 3 palavras, ele já pescou, ele pensa igual, ele já falou, puxa, Denis, vamos. Olha que legal, eu tô aqui contando isso para vocês e para todo mundo, né? Então,
tem um repertório. O Murilo Gun, ele fala, né? Quando ele vai viajar, não sei se ele faz isso hoje, mas quando ele vai viajar a trabalho, principalmente, né? Ele ia nas bancas de revista, que hoje nem tem mais, né? Banca de revista quase. É bem raro. Não é bem raro, eu gostava tanto. Até porque eu trabalhei na Abril, né? Então, né? Aí ele pegava, ele comprava revista para ler no avião, que ele adorava ir lendo no avião, fora os livros e tal, né? Ele comprava revista, mas de assuntos que não tinha nada a ver com ele. Então, por exemplo, ele comprava da revista Nova, da Capricho, de revista de pesca, que ele não tem nada a ver com pesca, né? Aí os caras falavam, a mulher dele falava, pô, mas você não pesca, o que você tá comprando? Ele falou, não, é pra criar... Ó, tudo bem, o nível de loucura da pessoa, né? Mas tem um pouco de sentido. Tá construindo. Ampliar conhecimento. E até pra limpar um pouco a mente, porque a gente fica às vezes muito doutrinado, bitolado no que a gente tem uma certa especialidade. Ou gosta mais, né? E aí você não vê o que tem de oportunidade com outras conexões, né? Pois é. Então, a dica, eu vou falar aqui o nome dos livros. Então, assim, eu fiquei bem perdido qual livro de cá, porque tem tanto, né, que a gente que lê ao longo do tempo e tal, né? Mas um dos livros que eu indico, que tem a ver com essa coisa do Disney, que conta a história, né? É o livro chama O Jeito Disney de Encantar Clientes, né? Que é do Michael Eisner, acho que assim é a pronúncia dele. Ele foi um ex-diretor da Disney, né? Que criou alguns conceitos, né? Legal. E até dentro da própria universidade tem alguns cursos gratuitos lá na internet que você pode pesquisar, eles dão, né? Que fala sobre criatividade, como você, nos seus projetos, na sua vida, como você ter essa criatividade, como desenvolver, né? Trabalhar ela. Todo mundo tem, todo mundo é criativo, mas às vezes está bloqueado dentro da gente. Isso, né? Tem um link para o pessoal depois acessar. Tá? Tem, aí eu vou passar para você. Que a gente coloca tudo na descrição aqui pro pessoal, né? Legal. Sempre a gente coloca do livro e tal, então é bom porque fica tudo gravado, então a gente quer que seja uma troca mesmo e a pessoa usa como referência. Eu mando para você depois. O filme que tem na Netflix chama Walt antes do Mickey. O Walt antes do Mickey. Eu sabia que era alguma coisa do Walt, tá vendo? Legal. Boa, Gustavo. Muito legal. Tá na Netflix mesmo, né? A gente põe aqui também, a gente vai colocar. Conta exatamente isso. Muito legal. Os problemas que ele teve, né? Os perrengues da vida, muitos. Gostoso assistir. E aí, como que ele deu a volta por cima, né? Como que ele conseguiu criar e tal. Tem tudo a ver com o tema aqui do Pode Apostar, porque apostaram nele mesmo, ele principalmente, né? Nessa ideia. Quebrou várias vezes. Várias vezes. Muito legal, muito legal. E aí eu recomendo, né? Tanto esse livro que conta desse tipo de coisa que serve, né, para não só profissionalmente óbvio, para você, para suas empresas e tal, né? Para quem está ouvindo, mas para a gente como pessoa, né? Às vezes você encarar aquilo de uma forma positiva, para ter um bom relacionamento, para ter um bom nível de amizade, né? Então você ser um pouco mais, a linha amarela, né? Se colocar nos bastidores e como trabalhar isso e depois aqui na frente como... Um espetáculo, né? Exatamente. Como formar um espetáculo daqui. O conceito deles lá. Poxa, né? Então eu recomendo isso, assim, acho que esse filme, essa série, é um filme, né? É um filme mesmo, né? Filme. Ele é mais curtinho, eu acho, mas é um filme, é um só. Mas esse livro não tem jeito, eu vou ter que colocar na minha cabeceira também. Legal. E agora eu já tô aqui doido já imaginando essa leitura, mas imagino que deve ser legal, muito é muito bacana, assim, dentre outros. E um site que eu recomendo também, que eu sigo bastante, é uma escola de negócios, né, que chama Startse, né? Start SE, né? Que ela tem vários cursos gratuitos, ela tem podcasts também, né? Legal. Tá um pouco mais voltado para tecnologia, né? Inovação, tecnologia, né? Mas ele tem coisas bem interessantes também, que acho que pode agregar para as pessoas aí para ouvirem, para se atualizarem. Muito legal. Bom. E fora os que a gente vai criar aqui, né, Bruno, de tecnologia e inovação, né? Pois é. Os projetos todos que, nossa. Boa. Tem bastante coisa. A gente fica louco. O negócio é ter foco, né, agora. E foco, né? É colocar tudo. Mas olha, Denis, mais uma vez, obrigado. Imagina. Obrigado por aceitar esse convite meteórico, né, Thelma? A gente falou, não, vamos encaixar o Denis, ele tá para viajar, esse projeto tá acontecendo. As pessoas precisam conhecer, entender isso. E conhecer também essa força. Eu tive o prazer de conhecer. Pô, se a gente colocar aqui pro pessoal, a gente tá basicamente a segunda vez mesmo oficial que a gente literalmente, que eles conheceu no projeto. E nem um mês, eu acho, né? Eu falei, Denis, eu preciso te colocar nesse projeto nosso, tal, pra gente construir outras coisas juntos, pra gente crescer. Então, agradecer imensamente essa velocidade pra estar aqui com a gente, que eu sei também quanto tem que desdobrar pra coisa acontecer. Agradeço imensamente mais uma vez.
por toda essa história, essa carreira. Legal. E essas apostas que a gente vê que as pessoas têm que entender também que tem os seus sacrifícios, né, Thelma? A gente falou pouco, né, de problemas e perrengues aqui, mas tem bastante, né? Pois é, mas é isso aí. Então, não é só flores. É interessante essa conexão e para poder proporcionar para as pessoas, assim, e que tanto na área de tecnologia, desenvolvimento, como qualquer outra área, inclusive falando dessa questão do Murilo que você coloca, que é as pessoas também buscarem outras alternativas e saírem um pouco do nicho delas. Exatamente. Para terem um crescimento maior, como é importante. Então, obrigado mais uma vez por todo esse carinho, toda essa informação. Eu ficava até sem graça, porque quando ele me falou do podcast também, eu já queria falar assim, peraí, eu tô indo agora, aí pode ser, dá pra chamar o Gustavo e até uma daqui a 10 minutos, mas eu não escrevi, se eu me contive, eu fui educado, porque eu falei, ó, ele falou, tá, você pode vir, tu falou, quando? Agora, já? Tô indo. Já, não, a gente fica tão feliz, né, eu que agradeço muito obrigado bom. De coração pra vocês, né, toda a produção. Né, excelente, fiquei super à vontade, deu para falar bastante, né? E depois papo para mais 10 horas aí, né? Vai com certeza. Mas, gente, acho e além desse agradecimento de estar aqui, de te conhecer, Denis, que foi um grande prazer, é você pensar um pouquinho assim no outro, né? Que a missão do Rotary é essa, né? É gerar transformação e passar um pouquinho do seu conhecimento para as outras pessoas. E eu acho que foi uma oportunidade assim tão bacana, né? Que você pensou, não, eu não quero pensar em ninguém, não em ninguém, mas assim, eu não quero rotular quem eu quero trazer para cá. Exatamente, e é difícil, né? É muito difícil, isso é um desafio muito grande. É verdade. E a gente ficou muito feliz mesmo desse projeto, mas ao mesmo tempo um pouco triste que você vai embora, agora que a gente te conheceu, ia ter tanta coisa. Mas a gente vai criar um vínculo de alguma forma. Exatamente. Nós vamos bolar aqui essa logística aí para criar esse vínculo. É bom que o remoto não tem fronteiras, então pronto. Dá pra a gente perde o olho no olho, o carinho aqui do café, mas a gente ganha na tecnologia que pode trazer. Exatamente, mas assim, muito obrigada pela sua disponibilidade. Poderia estar com a sua família, mas está aqui, né, passando um pouquinho dessa sua vida, dessa sua trajetória tão interessante. Obrigada, Denis. Nossa, fico muito feliz, mais uma vez, já falei isso para você, Bruno, várias vezes, até uma agora, né? Muito obrigado. Que bom, né? Que legal estar participando do começo desse projeto. Tenho certeza que é um sucesso, né? Assim, essa ideia é muito legal, né? Nossa, a gente pensa, aquele negócio, né? A gente pensa em tantas coisas, mas vocês realizaram, né? Você está aqui, ó, a mesa está aqui, né? Os microfones estão aqui. E a gente sabe quanto isso é difícil nos bastidores para realizar, né? Mas vai lá e faz. Tem um livro que fala isso, né? Vai lá e faz. Apostamos. Pode apostar. Vai lá e faz, porque ideia a gente tem um monte. Agora vai lá executar. Então, parabéns. Legal, acho que tem muito sucesso. Vocês vão ter, né? Lógico, dificuldades aí, mas eu tenho certeza que não desistam. Não, porque jamais. Porque persistam lá, porque isso vai dar bastante frutos para vocês em todos os sentidos, pessoal, profissional, sucesso para todos nós. Obrigado. Legal, valeu, obrigado. gente. Obrigado. Pessoal, isso aí. Até a próxima, então. Um grande abraço para todos e obrigado. Obrigada, boa noite. Todos os participantes, até mais. Até.